Você e sua esposa renasceram juntos. Em sua vida passada, sua esposa era uma deusa globalmente famosa, cortejada por 8 bilhões de homens. E você era apenas um marido que se dedicava silenciosamente a ela. Ela sempre te tratava com frieza quando chegava em casa e nunca te deixou tocá-la em 7 anos de casamento. Gradualmente, você se cansou de sempre esperar e pediu o divórcio à sua esposa. Vamos nos divorciar. Sua voz firme fez com que ela, que estava em silêncio por um longo tempo atrás de você, soltasse um leve gemido. Tudo bem, no portão do cartório. Você olha para o certificado de divórcio em sua mão, cheio de complexidade. Se ela não tivesse escolhido seguir aquele caminho, os dois seriam tão diferentes agora? Desculpe, indiferentemente, seus passos param e um choro abafado soa atrás de você. Você ainda não consegue se conter e toca a cabeça dela. Rindo, você não fez nada de errado. Você está ocupada com o trabalho, não há nada que você possa fazer. Lembre-se de dormir menos tarde no futuro. Coma menos desses remédios. Ouvi dizer de Ganzi que esses remédios têm muitos efeitos colaterais. Eu não estou mais aqui. Você tem que aprender a cozinhar sozinho. Coma menos comida para a viagem. A próxima semana é o nosso aniversário de casamento. Originalmente, eu marquei a loja de vestidos de noiva que você gosta. Eu queria refazer nossas fotos de casamento, mas parece que não precisaremos mais delas. Você balança a cabeça sarcasticamente. Lágrimas molham aquele rosto incrivelmente lindo. Ele parece ter sido esvaziado de toda a sua força e cai impotente no chão. O coração parece estar faltando um pedaço, causando uma dor lancinante. Esta antiga estrela feminina que só estava na tela grande, rindo flamboyantemente, está chorando terrivelmente neste momento e está particularmente desamparada. Deixando a neve cair sobre seus ombros frágeis, de repente um som agudo de buzina de carro soa. Você vê um caminhão grande e descontrolado, dirigindo incontrolavelmente na direção onde ela desapareceu. Sua mente está em branco e seu corpo está quase completamente fora de controle. Jogue o pequeno livro vermelho em sua mão para o lado da estrada e corra em direção a ela. Desvie-se! Você grita freneticamente. Ela levanta a cabeça com os olhos cheios de lágrimas, olhando diretamente para você correndo. Naqueles olhos escuros e sem brilho, há um brilho emocionante novamente, e então ele abre os braços. Correndo para seus braços, o asterisco Correio Metropolitano asterisco informa que o caminhoneiro lhe dirigia embriagado. Às 19h05 desta noite, um casal recém-divorciado foi morto em um cruzamento da rua Baixinha. Atualmente, Lee fugiu do local do acidente. Seu paradeiro é desconhecido. Espero que o público em geral forneça ativamente informações sobre seu paradeiro. Na foto, você e ela parecem ter voltado ao início, apenas se abraçando, inseparáveis. Quando você acorda da escuridão sem fim, a luz na frente de você é brilhante, fazendo você não conseguir evitar apertar os olhos. Nesse momento, você sente seu ombro sendo empurrado, e então o que aparece na sua frente é um rosto magro, com grandes óculos de aro preto. Um menino com algumas espinhas na testa. Irmão Lu, vamos comer, vamos. Suas pupilas se contraem. Inconscientemente, Ganzi, você realmente voltou para trás? É exatamente como no ensino médio. O canto da boca de Fu Xiaogan se contraiu, ele estendeu a mão para tocar sua testa, murmurando enquanto tocava. Não deveria. Fazer uma prova de matemática pode levar a uma prova? Prova de matemática. Inconscientemente, você abaixa a cabeça em direção à mesa, levanta os braços, revelando uma prova em branco embaixo. Uma prova com apenas 2 questões de múltipla escolha respondidas. Primeira série, 5ª turma, Shenlu, por pouco. Seus olhos se arregalam ainda mais, e você pega habilmente um espelho redondo com uma capa, estampada com um gatinho rosa. Você atravessa sorrindo. O céu está azul. Canções ainda ecoam no campus vazio. Você renasceu. Você voltou para o ensino médio. Luge, você tem certeza de que está bem? Eu sinto que tem algo errado com sua cabeça. Exagerado. Você acha que está sendo educado? Dizendo isso na minha frente. Seguindo o fluxo da multidão em direção ao refeitório. Depois de descobrir que você realmente havia retornado ao ensino médio. Este momento está cheio de emoção, excitação e complexidade em seu coração. A alegria do renascimento te fez esquecer a última cena da vida passada. Nesta vida, você decide mudar o final do seu passado. Até que no rádio do campus, um nome rouco é anunciado. Então, você não pôde deixar de parar. Um nome incrivelmente familiar, ecoando novamente em seus ouvidos. A próxima música é uma solicitação da aluna Xiao Xiyu, da primeira série, 2ª turma.
Sem mais contato. Eu e você não nos comunicaremos mais, espero que não se importe. A música lenta ecoa em seus ouvidos, fazendo com que seus olhos fiquem gradualmente turvos. Muitos e muitos pensamentos surgem em sua mente. Depois de um momento de distração, você volta a si. A aparência da próxima vida, bolsos. Querendo levantar os cantos da boca, você apenas sente o vazio. Você sorri desamparadamente. Depois de chegar ao refeitório, você começa a pedir sua refeição. Tia, se sua mão estiver tremendo, por que não me deixa te ajudar? Você olha para a carne de coxa de frango, tão escassa, caindo de 8 para 5, depois para 3 pedaços. Finalmente, você não consegue se conter. E faz uma declaração da alma. A tia sorri timidamente. Jovenzinho. Desculpe, meu reumatismo tem me incomodado ultimamente. Por favor, me perdoe, certo? Dito isso, restavam apenas 2 dos 3 pedaços de coxa de frango, e o canto da sua boca se contraiu. 52 virou-se e foi para o lado, também sem mimá-lo. Desculpe. 53 tia, de repente não quero mais comer, deixando apenas a tia do refeitório atônita. 54 desordenados ao vento, os alunos que estavam atrás de você originalmente se importavam com a cara e estavam envergonhados de ir embora. 55 desta vez, eles também se dispersaram diretamente. Uma colher tão grande, apenas 2 pedaços de carne do tamanho de um polegar. 56 mesmo os cães balançariam a cabeça ao ver isso. Esta janela ficou vazia em um instante, mas não demorou muito. 57 uma figura linda, jovem e bonita se aproximou. Você pediu comida e, 58 encontrou um lugar aleatório e começou a comer desesperadamente. Depois que Fuxiaogan encontrou seu lugar, ele também se aproximou. 59 com licença, tem alguém aqui? Posso me sentar aqui? 60 de repente, uma voz familiar soou, seus movimentos de comer pararam e seu corpo ficou rígido de repente. 61 como ele veio até aqui? Aparentemente, os dois não deveriam ter nenhuma interseção na vida do ensino médio. 62 o primeiro encontro formal entre os dois também foi na festa de boas-vindas do clube universitário. Bem, deve ser que não há lugar no refeitório. 63 é tudo uma coincidência, você se consola assim, e suas emoções turbulentas se acalmam novamente. 64 Fuxiaogan também achou essa voz um tanto familiar e levantou a cabeça para olhar. 65 quase não ficou chocado em cair, e viu uma pessoa vestindo uma camiseta branca pura e calças azuis escuras na parte inferior do corpo. 66 uma figura alta que usa roupas justas durante todo o ano, está sorrindo e parada na frente dos dois neste momento, e sorri, tudo bem, tudo bem. 67 colega, pode sentar aqui, não tem ninguém. O coração de Fuxiaogan batia forte, chegando à garganta. 68 ao mesmo tempo, ele estava muito ansioso, esperando que Xiao Xiu pudesse se sentar ao seu lado, para que ele pudesse nos próximos 6 meses. 69 ou não, há um ano de capital para se gabar, e ele definitivamente será capaz de pressionar Lao Shen. Ele foi firmemente selecionado pela escola. 70 um homem sentado junto? Seus olhos são estranhos, vendo-o sorrindo ali. 71 agora é hora da fantasia? Oh, tudo bem, obrigado. 72 Xiao Xiu agradeceu gentilmente, então conversou sobre um fio de cabelo caindo da ponta da orelha e sentou-se naturalmente ao seu lado. 73 Você pareceu ouvir o som de um coração partido vindo do lado oposto, como um cachorro velho que perdeu seus sonhos, e você não sabe por que ele quer sentar ao seu lado. 74 No entanto, depois que Xiao Xiu se sentou, ela realmente começou a comer em silêncio, sem intenção de falar. 75 Em seu prato, há apenas 3 pratos, carne refogada com pimentão verde. Ele se virou e foi para o lado, sem dar moleza. Desculpe. Tia, de repente não estou com muita vontade de comer. Ela ficou com uma expressão perplexa. Desnorteados ao vento. Os colegas que estavam atrás de você ainda se preocupavam com a imagem, e estavam com vergonha de ir embora. Agora todos se dispersaram imediatamente. Uma colherada tão grande, com apenas 2 pedaços de carne do tamanho de um polegar. Até os cachorros balançariam a cabeça. A janela ficou vazia instantaneamente, mas em pouco tempo. Uma figura jovem, brilhante e absolutamente linda se aproximou. Pegue sua comida. Encontre um lugar aleatório e comece a comer avidamente. Depois que Fuxiaogan encontrou seu lugar, ele também se aproximou. Com licença, tem alguém aqui? Posso sentar aqui? De repente, uma voz familiar soou. Seus movimentos enquanto comia pararam e seu corpo ficou rígido. Como ele veio até aqui? Em teoria, os dois não deveriam ter tido contato na escola secundária.
O primeiro encontro formal deles foi na festa da associação universitária. Provavelmente não havia lugar no refeitório. É tudo apenas coincidência, você se consola, e suas emoções turbulentas se acalmam novamente. Fu Xiaogan também achou essa voz vagamente familiar e levantou a cabeça para olhar. Quase não caiu de surpresa ao ver uma figura alta e esguia vestindo um uniforme escolar de camiseta branca pura e uniforme azul marinho na parte inferior do corpo. A figura esguia em uniforme escolar de longa data está agora ansiosamente esperando em frente aos dois. O uniforme está bom, está tudo bem. Colega, podemos sentar aqui? Não tem ninguém. O coração de Fu Xiaogan batia forte, quase saindo pela garganta. Ao mesmo tempo, ele estava muito ansioso, esperando que Xiao Xiu pudesse se sentar ao lado dele, então ele teria capital para se gabar pelos próximos 6 meses. Oh não, um ano inteiro, definitivamente seria capaz de pressionar Lao Shen. Ele foi firmemente escolhido pelo uniforme escolar. Homem sentado junto, seu olhar é estranho. Vendo-o rindo idiotamente ali. Agora é hora da fantasia. Ah, ok, obrigado. Xiao Xiu agradece suavemente e então fala sobre uma mecha de cabelo caindo perto da orelha, sentando-se naturalmente ao seu lado. Você quase ouve o som de um coração partido vindo do outro lado, como um cachorro velho que perdeu seus sonhos. Você nem sabe por que ele sentou ao seu lado. Mas depois que Xiao Xiu se sentou, ela realmente começou a comer em silêncio, sem intenção de falar. Seu prato só tem 3 pratos, pimentão verde refogado com carne e ovos mexidos com tomate. E também uma coxa de frango. Espera, que droga? Por que ele tem tantas coxas de frango no prato? Xiao Xiu só gosta de comer carne e não gosta de pimentão verde. Então, naturalmente, ele pegou o pimentão verde do prato e colocou no prato de Shen Lu. Fu Xiaogan, do outro lado, com um rosto sombrio, ergueu a cabeça e ficou chocado ao ver essa cena, completamente estupefato. Não teve mais vontade de pegar os hashis. E o que o chocou ainda mais foi que você também agiu como se nada tivesse acontecido. Pegou o pimentão verde e o colocou naturalmente na boca, misturando com um bocado de arroz e engolindo. O sabor estava delicioso. Ele apenas observou os dois sentados à sua frente, sem qualquer interação. Um pegando e o outro comendo, como se ele fosse o ar, ou melhor, o pano de fundo para demonstração de afeto. Caramba, você está segurando uma faca no pescoço de um solteiro e cortando sem parar, né? Você não está exagerando? Velho Shen, eu te odeio. De repente, seus movimentos ao comer pararam abruptamente. Só então você percebeu que não estava mais comendo em casa, mas sim no refeitório. Principalmente porque essa cena era tão parecida com a de comer em casa que você nem percebeu que tinha renascido. Inconscientemente, você comeu o pimentão verde que não gostava. E então, você reagiu novamente. Espere, de acordo com a linha do tempo normal, Xiao Xiu ainda não deveria me conhecer. Como ela poderia ter trazido os hábitos que desenvolveu? Será que ele também? Suas pupilas se arregalaram de repente. Como se tivesse notado os olhares dos dois, Xiao Xiu ergueu a cabeça atordoada. Depois de perceber seu pequeno hábito, seu rosto pálido ficou vermelho de repente. Mas logo em seguida, ele notou o pimentão verde desaparecido do seu prato. Um olhar astuto apareceu em seu rosto, encarando você. Você ficou tão nervoso que sentiu o couro cabeludo formigar. Vendo que você poderia ser descoberto, você teve uma ideia genial. Você se levantou de repente, comeu o pimentão verde misturado com arroz, aproveitando-se do atordoamento de Fu Xiaogan. Pegou a coxa de frango restante do prato dele. Que isso não se repita, você disse, enquanto mordia um pedaço de coxa de frango saborosa. Coxa de frango, que delícia! Fu Xiaogan ficou surpreso e não entendeu o que estava acontecendo. Ele não estava apreciando o pimentão verde de Xiao Xiu? Por que você roubou a coxa de frango dele? Aquela que ele tinha guardado especialmente para saborear no final. Que injustiça! Você ficou com todas as vantagens, né? Sumindo com o rosto corado, comendo em pequenos goles, sem ousar levantar a cabeça. O topo dos fios de cabelo preto e delicado parecia estar emitindo uma leve névoa branca devido à timidez e irritação. Ele estava agindo por puro hábito. Contanto que ele esteja perto de você, ele se sentirá à vontade involuntariamente, e também adicionou pimentão ao seu prato sem pensar muito. Pensando agora, Shen Lu não deveria me conhecer nessa época, depois de ouvir sua explicação. Ele imediatamente percebeu. Ah, entendo, a escola sempre teve o hábito tradicional de não desperdiçar comida.
Eles até designam um professor especialmente para verificar como os alunos estão comendo. Seu amigo provavelmente não gosta de pimentão, assim como ele. Então ele usa sua coxa de frango como troca para pedir a Shen Luo para ajudá-lo a eliminar o pimentão no prato. Sim, é isso mesmo, ele só estava enganado. Um pequeno mal-entendido, sumindo com o conforto, ele quase pensou que você também tinha renascido como ele. Ele está sendo muito bobo, tendo uma ideia tão estranha, uma refeição originalmente muito harmoniosa. Tornou-se um pouco estranho por causa do pequeno incidente, mas felizmente sua velocidade de comer sempre foi relativamente rápida, enquanto Xiao Xiu ainda está na metade. Você já se levantou sem nem terminar de comer, Ganzi, vamos. Você chamou. O Xiaogan olhou e ainda sentiu um pouco de pena de Xiao Xiu, que estava enterrada com a cabeça baixa. Devo dizer, comer com uma beleza é definitivamente uma coisa linda, mas é uma pena que ela não esteja sentada ao meu lado. Seu velho cachorro, porque todas as coisas boas foram dadas a ele, além de ser mais alto que ele. Pele mais clara que ele, mais bonito que ele, mais popular com as meninas do que ele. O que mais ele tem? O que mais ele tem para se orgulhar, ao contrário de mim, que sempre fui tão discretamente escondido no mundo? Discreto, colega, sinto muito pelo que aconteceu agora. Posso saber seu nome, por favor? Eu gostaria de te levar para jantar no fim de semana para expressar minhas desculpas. A voz doce carregava um leve constrangimento. Era muito agradável de ouvir. Fu Xiaogan, que tinha acabado de se levantar, ficou surpreso. Não apenas porque Xiao Xiu levantou aquela face doce e juvenil de partir o coração com um sorriso, mas também por causa das palavras que saíram da boca dela. Deus, o quê? Xiao Xiu convidando alguém para jantar por iniciativa própria. E ainda mais para sair para uma refeição sozinho. Fu Xiaogan parecia ter visto um fantasma, constantemente olhando para os dois. Agora ele suspeita profundamente que pode haver algum segredo obscuro entre os dois que ele não conhece. Seus punhos estavam cerrados com força, e seus olhos estavam quase cuspindo fogo. Você hesitou um pouco. Vendo Fu Xiaogan ficar ainda mais irritado. Por que você ainda hesita? Ele estava tão ansioso que coçava as orelhas e as bochechas. Este é meu irmão, Shen Lu. Somos da turma de dança do primeiro ano. Colegas, então nos vemos no fim de semana. Xiao Xiu acenou levemente com a cabeça. Com os olhos semicerrados, ela lhe dirigiu um sorriso amável e adequado. Ok. Meu nome é Xiao Xiu, de uma turma comum. Obrigada. Colega, qual é o seu nome? No caminho de volta para a sala de aula. Fu Xiaogan ainda andava levemente. Ele agarrou seu braço animadamente. Velho Shen, você viu? Xiao Xiu me perguntou o meu nome, torcendo o crachá de identificação, vendo quão feliz ele estava. Ainda assim, resisti à ideia de desencorajá-lo. Você já ajudou tanto as pessoas, será que elas não deveriam perguntar educadamente? Pensando, seu humor ficou um pouco complicado. Agora você está muito certo de que Xiao Xiu também é aquela pequena mulher familiar em sua mente. Ela ama muito o trabalho e também se ama muito. Então, devo continuar seguindo a trajetória da minha vida passada? Você está realmente um pouco confuso. As aulas da tarde eram um pouco chatas. A primeira aula de física deixou as pessoas sonolentas e a cabeça não conseguia parar de querer se apoiar na mesa. Após a aula, Rixion pegou a bola de basquete que já havia preparado embaixo da mesa. Deu um tapinha no seu ombro. Velho Shen, vamos. Vamos jogar basquete. Um grande grupo de garotos de braços dados estava se preparando para sair da sala de aula, mas ao chegar à porta, descobriram que um monte de gente estava bloqueando a frente. Ei, o que vocês estão fazendo aí na frente? Não atrapalhem o caminho. Se demorarmos mais, não haverá lugar na quadra de basquete. Fu Xiaogan gritou. Como resultado, as pessoas se moveram para os lados, mas não mostraram intenção de sair, como um grupo de espectadores comendo melão. Que diabos está acontecendo? O que vocês estão olhando? Que coisa inútil! O que há de tão interessante para ver? Rixion bateu a bola de basquete lentamente no chão, levantando poeira. Houve um som de bang. No segundo seguinte, seus passos pararam. Esqueceu de estender a mão para pegar a bola de basquete, resultando em um impacto abafado no peito. A localização da sala da turma de dança fica no lado direito do terceiro andar, na esquina do prédio de ensino, ao lado da escadaria. Não sei quando, uma figura alta apareceu no corredor perto da escada. Zizi, Xiao Xiu, não estou vendo coisas, certo? Ela geralmente não está lá? Por que ele não desce pela escada de lá e veio para o nosso lado?
Não sei. Se não, você acha que estamos olhando para o quê? Deixe-me passar. Por quê? É tão largo, ainda não é suficiente para você passar? Não, dói aqui. Ele parece estar esperando alguém. Quero ver o que ele vai fazer. Sai para lá. Você também viu naturalmente o ponto focal de todos, o que o fez ter ainda mais certeza de sua suspeita. Mas agora você está muito confuso, friamente querendo contorná-lo. Você planeja descer as escadas silenciosamente. Mas Xiao Xiu já havia lançado secretamente um olhar para a porta da sala de aula, e depois de ver sua figura aparecer, imediatamente seus olhos se iluminaram, com as mãos atrás das costas, ansiosamente vindo ao seu encontro. Estendeu a mão para dizer oi, com um sorriso doce e puro no rosto, tão linda. É como se duas pequenas luas crescentes tivessem se formado. Que coincidência, colega Shen Lu. Você também vai para o pátio? Que coincidência, eu também. Vamos juntos? Todos estão paralisados. Que coincidência, você está enganando quem? Você obviamente está esperando aqui há tanto tempo. Você nos acha cegos? No entanto, o que os deixa ainda mais atordoados. O que é surpreendente é seu olhar ligeiramente frio. Não precisa, nossa próxima aula é de educação física. Não devemos estar indo para o mesmo lado. Uau, sério? Que coincidência! Meu professor de matemática teve um compromisso de última hora na próxima aula e também mudou para educação física. Vendo as figuras dos dois, caminhando lado a lado para longe, os alunos restantes da turma de dança, e aqueles que desciam do andar de cima, experimentaram esta cena. Ficaram paralisados por um longo tempo. Existe realmente uma coincidência tão grande no mundo? Logo, o sino da aula tocou. O que fez com que todos olhassem frequentemente é... Geralmente eles realmente trocaram a aula de educação física. Aconteceu de mudar para a mesma aula que eles, quando o tempo está claro assim. As aulas de educação física são geralmente realizadas ao ar livre. Existem 18 turmas em todo o primeiro ano, então é inevitável que haja conflitos. Além disso, existem alunos do segundo e terceiro ano. A probabilidade de conflito de aulas é ainda maior. Vocês veem. Nosso professor de educação física não errou o caminho? Ele realmente correu para o time geral ao lado. Todos se reuniram. Esperando um pouco e vendo que o professor de educação física, Fang Yuan, ainda não havia chegado, eles começaram a cochichar e, depois, descobriram surpresos que Fang Yuan estava realmente liderando um grupo de alunos comuns em direção a eles. Logo, as duas equipes se juntaram sob o comando dele. Bem, deixe-me explicar uma coisa. Como o professor de educação física normal tem assuntos familiares para tratar, ele não poderá vir para esta aula. Eu liderarei vocês duas turmas para concluir esta aula de educação física. Fang Yuan ficou nos degraus de ambos os lados da tribuna, levantou a mão para diminuir o som das discussões e declarou brevemente o motivo. Era melhor que ele não tivesse dito nada, porque depois de dizer isso, os homens da quinta turma ficaram ainda mais agitados. Que tipo de existência é a turma geral? É a turma de elite suprema. Existem apenas 3 turmas de elite em todo o primeiro ano do ensino médio. É o suficiente para ver o quão precioso é. É simplesmente aterrorizante. Além disso, na primeira turma, existe uma existência reconhecida como piada. Xiao Xiu, seguida por várias outras garotas que eram um pouco piores, mas não muito. Esse tipo de garota que é extremamente excelente tanto nos estudos quanto nas notas é definitivamente um objeto de desejo para estudantes comuns do ensino médio. Não é exagero dizer que elas são a luz branca da lua em seus corações na era da juventude. Não tem jeito. Em um campus com uma atmosfera de estudo extremamente forte, é preciso admitir que as garotas com boas notas parecem ter uma conotação inerentemente forte. Fang Yuan olhou para as duas turmas juntas e as posições irregulares e queria mudar as posições. Mas depois de pensar sobre isso, de qualquer forma, é apenas esta aula. Esqueça depois. Primeiro, corra 2 voltas e depois faça exercícios de alongamento. Todos, virar à esquerda, a quinta turma à esquerda. A primeira turma está à direita. Naturalmente, a quinta turma começa a correr uma volta após a outra na pista, e você, com 1,80 m de altura, naturalmente fica na parte de trás. Atrás dele está uma garota da primeira fila da primeira turma, com uma figura delicada. Logo, um dragão longo formado pelas duas turmas serpenteou na pista de plástico vermelho escuro. Você corre devagar. Essa velocidade não é um grande problema para ele, mesmo que corra por um dia e uma noite. Você sentiu seu pé sendo puxado. Olhando para trás, você descobriu que a garota delicada que originalmente estava atrás de você havia sumido.
Substituindo-a está um rosto doce, puro e comovente. Xiao Xiu, um rosto pequeno, branco e impecável, corado e um pouco sem fôlego. Você corre mais devagar, eu não consigo te acompanhar. Por que me acompanhar? Além disso, você não está nessa posição, certo? Eu corro rápido e ultrapassei todos eles. Xiao Xiu, levantando sua cabecinha e acenando alegremente com o punho rosa, os cílios finos piscando, planejando brilhos em seu coração, parecendo dizer, me elogie. Tão rápido? Eu não acredito. Tente me perseguir. Depois de dizer isso, você levantou repentinamente o pé originalmente calmo e a velocidade explodiu. Desapareceu da lateral da pista, deixando-o para trás. Shen Lu. 2 voltas de 800 metros foram percorridas rapidamente. Os alunos da frente já voltaram ao ponto de partida, e os de trás ainda estão correndo, completando a outra metade da volta. Ofegante, inchado como um baiacu zangado. Quase explodindo na sua cara. Ela estava furiosa, rangendo os dentes. O rostinho tenso. A personalidade desse cara realmente não mudou nem um pouco. Ele adora provocar as pessoas. Que horror! Ugh! Xiao Xiu, pensei que você estivesse atrás de mim. Seu rosto mostra surpresa. Olhar frio, expressão séria, com uma expressão fria no rosto. Fingindo não ouvir o que você diz. Esse cara é tão mau, corre tão rápido e volta para provocar. Definitivamente não pode dar-lhe uma boa cara. Deve tratar as palavras dele como se o vento as levasse, absolutamente não dar atenção. Quem sabe até onde ele pode ser arrogante, enquanto ele pensa seriamente sobre como se vingar de você. Um grito repentino soa atrás dele. Ele vira a cabeça e percebe que no final da pista, várias garotas estão cercando uma garota que desmaiou, sem saber o que fazer. O que aconteceu? Shen Lu correu, parecendo um pouco nervoso. Se algum aluno tivesse um problema em sua aula, então ele basicamente estaria acabado. Professor, Ling Qing também desmaiou. Ela tem alguma doença congênita? Por que vocês não me contaram? Não tem. Ela sempre esteve bem. Shen Lu só sente uma grande dor de cabeça. Por que isso tinha que acontecer justo quando ele estava dando aula? Levem-na rapidamente para a enfermaria. Vários meninos queriam dar uma mãozinha. Mas depois de ver a aparência da menina que desmaiou, eles de repente hesitaram um pouco. Se fosse uma menina comum, tudo bem. Alguns a tratariam diretamente como um irmão e a levariam para a enfermaria juntos. Garantidamente, eles fariam isso de forma justa e honesta. Mente clara como um espelho. Mas esse rosto é frio, nariz reto, lábios como pétalas de pêssego bem fechados, e uma garota com um par de pernas longas e chamativas é realmente bonita. Se Shen Lu é atletismo puro, então ela é genuinamente fria e distante. Algumas mechas de cabelo desordenadas caem na testa brilhante, como uma bela adormecida, fazendo as pessoas não quererem profaná-la. Shen Lu ficou irritado ao ver isso. Este bando de covardes realmente tem desejo, mas não ousadia. Finalmente reuniram um par de pessoas, prontas para se revezarem para carregar Ling Qing, que desmaiou. Leve-o para a enfermaria. Neste momento, parece que a garota que geralmente tem um bom relacionamento com ele está falando. Espere, dar a volta daqui até a enfermaria leva muito tempo. Podemos escalar diretamente daqui? Isso pode economizar muito tempo. Todos sabem que ele está certo, mas olhando para a beira da pista de plástico, a parede de mais de 3 metros de altura é um problema. A topografia de todo o playground é afundada. Ao lado fica a avenida, e a posição deles agora é equivalente ao lado leste do playground. A saída está na outra direção. A enfermaria de Tiantian ainda está a leste. Depois que eles saírem do playground, eles têm que carregar a pessoa de volta pela estrada principal acima, o que equivale a dar uma volta. Um percurso em forma de horizontal tem quase 700 ou 800 metros de distância em uma ida e volta. Se você puder escalar diretamente daqui, então, naturalmente, não há necessidade de perder tempo extra e você pode economizar energia. Afinal, entre 2 pontos, a linha reta é a mais curta. Todos conhecem a verdade, mas a parede lisa de mais de 3 metros de altura. É realmente difícil se sentir feliz. Depressa, leve algumas pessoas para cima para ver se elas conseguem pegar os colegas diretamente. Fang Yue encarou em voz alta. Embora o método seja estúpido, é pelo menos mais direto. É muito mais fácil correr por a maior parte do mapa carregando. Você observa os meninos que saem correndo e olha para Lin Qingdan. Descobri que seu rosto estava ainda mais pálido e havia suor fino e sangrento em sua testa, que estava constantemente penetrando. Você decide agir.
Professor, não precisa. Deixe-me tentar. Sua voz repentina atraiu o olhar atordoado de todos. Tem mais de 3 metros de altura. Você consegue? Fang Yuan não está questionando deliberadamente. Embora você pareça ter 1,80 m. Mas uma parede tão alta não pode ser escalada apenas com altura. Você também precisa ter dedos flexíveis e alcance. E uma força explosiva extremamente forte. Basicamente, essas coisas não podem ser feitas por alunos que ficam sentados na sala de aula por muito tempo. Talvez apenas aqueles entusiastas da escalada. Você não diz nada e vai até a parede. Você dá uma corrida e então salta alto. Então, você toca levemente a ponta do pé direito em uma posição de 2 metros. Com uma das mãos, agarre o difícil acima e toda a pessoa fica pendurada no topo da parede. Depois de realizar esses movimentos suaves e fluidos, assustou diretamente a todos. O que aconteceu? Hexion coçou a cabeça atordoado. Como ele não sabia que seu companheiro de mesa tinha essa habilidade? Ele nem tinha visto claramente e a pessoa já havia aparecido no topo. Quem diria que quem estava ainda mais chocado do que ele neste momento era, sem dúvida, Xiao Xiu. Neste momento, seu coração estava ainda mais turbulento como uma tempestade. Mordendo o lábio inferior, com a boca emburrada, olhos arregalados, tão irritada que quase borbulha. Ele está furioso. Ele está muito bravo agora. As consequências são graves. Seu Shen Lu, 8 anos. 8 anos inteiros. Você se escondeu tão bem. Nunca demonstrou essa habilidade na minha frente. Como não percebi que você tinha tanta coragem antes? Então, sua força já era tão grande no ensino médio? E ele sempre reclamava que era pesado demais quando namorávamos, que não conseguia me carregar. Tudo era fingimento. Que ultrajante! Ao pensar nisso, ele está morrendo de raiva. Seus dentinhos brancos rangem na boca. Apertando os lábios rosados, ela quer pular e dar uma lição nele. Nesse momento, você vê o olhar jovem e vigoroso de Xiao Xiu, e seus lábios se contraem involuntariamente. Com o quanto você conhece Xiao Yugan, você entendeu instantaneamente o que ela estava pensando. Suprimindo seus pensamentos, você mantém uma mão pendurada na grade. Sua mão direita livre acena para baixo. Levantem o colega Lin. Eu o abraço pela cintura e ele pode subir. Fang Yuan fala com alguma preocupação e pergunta: você consegue, colega? Não se force. Você está usando apenas a mão esquerda para suportar o peso de 2 pessoas. Ele teme que a pessoa não seja puxada para cima e caia com você. Isso seria perigoso. Cair de cabeça de uma altura dessas não é brincadeira. Então, ele, como professor, não escaparia da culpa. Está tudo bem. Sua voz contém uma confiança especial. Todos não têm escolha a não ser obedecer. Nesse momento, os outros ainda estão na metade da pista de plástico. Quando eles subirem, será tarde demais. Todos cuidadosamente pegam Lin Qingdan. Com a cabeça para cima, seguram seus pés e joelhos e a entregam. Neste momento, você não se importa com a etiqueta. Você está completamente preocupado demais. Para sua surpresa, eles nem usaram a força para levantar. Lin Qingdan foi diretamente abraçada para cima. Foi um sucesso inesperado. Você abraça Lin Qingdan, ainda inconsciente, com a mão direita e, com um salto ágil, pula o muro alto. Pulando e correndo pelo campus, ele desaparece rapidamente da vista de todos. Uau, irmão vaca! Fuxiaogan não pôde deixar de elogiar. Ele é como um herói da antiguidade. Ele está morrendo de inveja. Ele toca sua barriguinha saliente. Você não vê que até muitos meninos comuns estão olhando com admiração? As meninas, por sua vez, estão olhando para sua figura. E só relutantemente desviam o olhar quando ele desaparece. Só então eles percebem que os meninos da classe de artes marciais não são apenas altos, mas também são muito bonitos. Quando ele estava salvando pessoas, aquela aura era ainda mais encantadora. Ele sempre foi tão atencioso. Claro, ele é meu bom amigo. Fuxiaogan bate no peito, estufa o peito, mas de repente percebe aquela doce garota. Parece haver algo errado. Olhando para trás, quase, ele ficou instantaneamente envergonhado. O sorriso congelou, desaparecendo nos grandes olhos ligeiramente contra a luz, olhando para ele vagamente. Não há grandes problemas, apenas hipoglicemia, suprimento insuficiente de oxigênio para o cérebro. Comer alguma coisa vai ajudar. O médico da escola no ambulatório é um velho gentil, sentado atrás da mesa escrevendo alguma coisa. Ele alegremente advertiu algumas vezes. Você vira a cabeça para olhar a garota que apoia metade do rosto com a palma da mão, revelando os dedos delicados entre os cabelos pretos.
Cabelos macios como uma cachoeira caem naturalmente sobre a mesa. Ela come o pão em sua mão com pequenos goles, e há um leve toque de tristeza em seu rosto frio. Seus olhos brilham, e ela nem se atreve a olhar nos olhos de Shen Lu. Uma voz fria como uma piscina gelada soa, como um espírito da montanha nevada, revelando uma sensação de fraqueza e impotência. Desculpe. Esqueci de tomar café da manhã. Obrigado. Parece que ela notou seu olhar. Ling Qingdan se endireita ligeiramente, querendo manter a postura, mas a sensação de fraqueza em seu corpo a faz desabar novamente sobre a mesa. Até mesmo suavemente sem força, como um gatinho. Está tudo bem. Você sorri suavemente. Ling Qingdan observa, e morde levemente seus lábios em forma de flor de pêssego, sem dizer nada. Em pouco tempo, os outros professores e Fang Yuan também trouxeram os outros alunos dispensados. Depois de ver que a estudante já havia acordado, ela respirou aliviada. Que bom que está tudo bem. Ela quase pensou que sua reputação seria arruinada. Depois de ver que os outros já haviam começado a perguntar sobre o bem-estar de Ling Qingdan, você silenciosamente sai da multidão sem dizer uma palavra. Neste momento, enquanto você caminha sob a avenida exuberante, você silenciosamente se lembra de uma coisa. Você se lembra de um evento muito distante em sua vida passada, quando estava no exame de admissão à faculdade. Você também ouviu de outros colegas de classe. Na tarde do dia em que o exame de admissão à faculdade terminou, uma estudante da classe de honra, na verdade, teve hipoglicemia e desmaiou na sala de exame, resultando na perda do último exame de inglês e suas notas foram quase invalidadas. Descobriu-se mais tarde que ela não havia comido nada o dia todo e ainda tinha que manter um estado de pensamento altamente concentrado, de modo que a energia consumida simplesmente não foi suficiente para apoiá-la a persistir na sala de exame. Foi também naquele momento que, sob o questionamento do professor, descobriu-se que a estudante sofria de anorexia severa. Vendo as coisas como estão agora, se não houver nada de errado, você acha que há uma grande chance de que essa pessoa seja Ling Qingdan? A pessoa que desmaiou come avidamente depois de acordar. Definitivamente comeria vorazmente, mas agora há pouco ela observou um pouco, e em Ling Qingdan não havia nada disso. Há até uma emoção de dificuldade em engolir revelada. Se não soubesse claramente que tinha que comer, ela poderia apenas olhar para o pão em silêncio. O chamado vindo da frente fez você levantar a cabeça, apenas para descobrir que era sob uma enorme figueira na frente. A garota esperava ansiosamente, com as mãos atrás das costas, olhando para você com a cabeça ligeiramente inclinada. Seus olhos brilhavam, e a luz brilhante caía sobre seu rosto branco através dos galhos densos, espalhando manchas de luz. Essa garota estava franzindo a testa ligeiramente, com uma curva graciosa, muito séria. Você sabe que Xiao Xiu não tem nada de bom na cabeça. Se você disser que sim, isso significa que você a enganou na vida passada, escondendo deliberadamente. Se você disser que não, isso significa que você cultivou isso depois, já no ensino médio. Então, na vida passada, você ainda a enganou, escondendo deliberadamente. Então, o que mais seria senão um ponto fraco? Não importa como você responda, você está errado. Xiao Xiu olha para você com raiva, e Shen Lu aperta os punhos silenciosamente atrás dela. Já está preparado para ela, que está acumulando raiva. Ela foi tão enganada na vida passada. Esse cara não sabe que ela renasceu do futuro. Você definitivamente tem que mostrar a ela um pouco de cor, para que ela saiba que Xiao Xiu não é fácil de provocar. Bem, na verdade não é nenhum dos dois. Eu não te contei. Essa minha força é sazonal, você diz misteriosamente. Os grandes olhos de Xiao Xiu ficaram estupefatos, piscando confusamente. Ei, ei! Sua boquinha rosada se abriu ligeiramente, e seu tom sombrio e lento se elevou. Ela já estava pronta para ficar com raiva com qualquer desculpa. Mas essa frase a confundiu completamente. O que? O que você quer dizer? Seus olhos piscaram. De repente, ela aproximou a cabeça, querendo dizer que meu poder é como o do super-homem, vem de tempos em tempos. Vem de tempos em tempos, você começa a dizer bobagens com seriedade. Depois de uma breve reflexão, a raiva de Xiao Xiu aumentou repentinamente em seu coração, e uma expressão de indignação apareceu em seu rosto. Esse cara está enganando como uma idiota. Você não acredita, não é? Espere, deixe-me calcular para você. Meu poder veio há 5 anos, e tem um ciclo de 8 anos. Quase no terceiro ano do ensino médio, ele desaparecerá. E, então haverá um período de folga de 8 anos, e mais 8 anos.
Ou seja, só aparecerá novamente quando eu tiver 27 anos. Sério? Xiao Xiu olha para você com uma expressão séria. Não parece que você esteja mentindo, e seu rosto está hesitante. Mas ela se lembrou que esse cara era cheio de más intenções antes. Sempre a enganando e brincando com ela como uma idiota. Ela decidiu confiar em si mesma para discernir cuidadosamente. Ela calculou cuidadosamente em seu coração. Na vida passada, ela conheceu você no acampamento de verão organizado pela Associação Universitária. Depois disso, vocês se conheceram. Amor, paixão, juntos percorremos longos 8 anos. 327 na verdade, foram exatamente 8 anos, desaparecendo no coração, simplesmente chocante. Os belos olhos grandes se abriram lentamente. 328 então a promessa estaria junto consigo mesmo. Se for realmente assim, então parece muito razoável. 329 ela involuntariamente contou seus pequenos pensamentos, mas, simplesmente sentia que algo estava errado? 330 ela enterrou a cabeça, inclinou-se levemente, pensando de lado. Você estendeu a mão e tocou sua cabecinha. 331 interrompeu seus pensamentos, impedindo que ela realmente entendesse. O sol caiu no canto de seus lábios. 332 refletindo luz, sorrindo radiantemente. Este é o nosso segredo. 333 você tem que guardar segredo para nós. Desaparecendo nos lábios brilhantes de Ming, assentindo seriamente. 334 os cantos da boca ligeiramente delineados, uma curva surpreendente. No fundo do coração, na verdade, há um pouco de alegria e felicidade, poder contar um segredo tão precioso para si mesmo. 335 portanto, prova que no coração de Shen Lu, ainda tem muito peso. Ela em si também não se importa com Shen Lu. 336 que tipo de poder existe? Ela só espera poder encontrá-lo mais cedo, e então juntar aquela foto de casamento que falta. 337 dessa forma, ficar juntos para sempre seria ótimo. O sino do fim da aula noturna tocou. 338 representa o fim do curso de um dia no ensino médio. Na sala de aula iluminada, muitos alunos sentados na última fileira levantaram suas cabeças, 339 colocando habilmente seus telefones celulares em seus bolsos, levantando-se, preguiçosamente se espreguiçando, com um sorriso presunçoso em seus rostos. 340 Velho Shen, vamos juntos. Fu Xiaogan se aproximou e deu um tapinha em seu ombro. Sim, vamos juntos. 341 Você terminou de folhear o último livro obrigatório de biologia, colocou-o na mesa, no topo da montanha de livros empilhados. Em mais 2 dias, deve ser o exame do meio do período. 342 Velho Shen, desta vez você não pode mais competir comigo. O 40º lugar é meu. Fu Xiaogan bateu no peito com confiança. 343 Rexion ainda não foi embora neste momento. Wen Yan olhou para ela com um olhar hostil, falando seriamente. 344 Você apenas fique honestamente na parte de trás. Nos últimos dias, tenho feito exercícios loucamente, já entrei no top 30. 345 O quê? Fu Xiaogan ficou chocado. Essa criança realmente está trabalhando duro secretamente. 346 Preparando-se para surpreender a todos. Quantos você praticou afinal? Rexion estendeu 2 dedos com um olhar de desamparo. 347 20 conjuntos? Não, 2 conjuntos. 348 Um dia, 5 dias. Coincidentemente, neste momento, uma garotinha ligeiramente gordinha passou por perto, 349 com uma aparência adorável e comportada, amarrando Maria Chiquinhas. 350 Wen Yan tirou um pirulito de seu pequeno bolso de lanches e sorriu. Na verdade, foram exatamente 8 anos, desaparecendo do coração, é simplesmente chocante. Grandes olhos bonitos se abrem lentamente. Então a promessa só aconteceria ao lidar consigo mesma. Se for realmente assim, então parece muito razoável. Ela não pôde deixar de verificar sua cabecinha, mas, simplesmente sente que algo está errado? Ela enterra a cabeça, inclina-se levemente, pensando de lado. Você estende a mão e toca sua cabecinha, interrompendo seus pensamentos, para impedi-la de realmente entender. A luz do sol cai no canto de sua boca, refletindo luz, sorrindo de forma especialmente brilhante. Este é o nosso segredo. Você tem que guardar segredo para nós. Desaparecer em mim? Lábios assentem seriamente. Os cantos da boca se curvam ligeiramente, uma confusão surpreendente. No fundo do coração, na verdade, há um pouco de alegria e felicidade por poder contar a si mesmo um segredo tão precioso. Então, isso prova que ela ainda tem um peso considerável no coração de Shen Lu.
Ela mesma não se importa com as promessas. Existe algum poder? Ela só espera poder encontrá-lo mais cedo e, juntos, pegar aquela foto de casamento que falta e completar, e assim ficar juntos para sempre. A aula noturna termina. O sino toca, representando o fim de um dia de aulas no ensino médio. Na sala de aula iluminada, muitos alunos sentados nas últimas fileiras levantam a cabeça. Colocam habilmente seus telefones nos bolsos, levantam-se, espreguiçam-se preguiçosamente, com um sorriso triunfante no rosto. Velho Shen, vamos juntos? Fuxiaogan caminhou e deu um tapinha em seu ombro. Sim, vamos juntos. Você termina de folhear o último livro obrigatório de biologia e o coloca sobre a mesa, no topo da montanha de livros empilhados. Em 2 dias, deve ser a prova do meio do período. Velho Shen, desta vez não tente competir comigo novamente. O 40º lugar é meu. Fuxiaogan bate no peito com confiança. Rexiun ainda não foi embora. Wenyan a encarava com um olhar hostil, muito sério. É melhor você ficar honestamente aí atrás. Nesses dias, tenho estudado freneticamente e já estou quase entre os 30 primeiros. O quê? Fuxiaogan ficou chocado. Esse garoto estava se esforçando secretamente. Preparando um elite? Quantos você resolveu? Rexiun estendeu 2 dedos com um olhar impotente. 20? Não, 2. 1 dia, 5 dias. Exatamente neste momento, uma pequena lolita levemente rechonchuda passou por perto, com uma aparência adorável e tranças duplas. Wenyan pegou um pirulito de uma pequena caixa e sorriu. Então você realmente se esforçou bastante. O rosto de Rexiun empalideceu e ele se levantou abruptamente. Tan Sijiao, pare de ser sarcástica comigo. Você é muito pretensiosa. Acredite ou não, vou te derrotar outro dia. Pirralha insignificante, que ridículo. Fuxiaogan estava um pouco desconfortável e puxou a manga dele, sinalizando para que ele não fosse impulsivo. Abaixe a mão primeiro. Você sabe qual foi a colocação dele na última prova mensal? Qual? 5º lugar. E daí? Lutarei novamente outro dia. Rexiun permaneceu impassível, sem corar ou hesitar, e sentou-se novamente. Você lançou um olhar de admiração para ele. Você gosta dessa atitude de não se abalar diante do perigo. Além disso, pensei que você queria competir comigo no exame das 7 escolas. A árvore deve ser podada quando cresce demais. O destino é incerto. A cumplicidade é pobre. Então vamos direto para as lágrimas do ladrão de madeira. Tan Sijiao foi embora chupando um pirulito, deixando Rexiun saboreando a amargura da derrota em seu assento. Você e Fuxiaogan saíram da sala de aula juntos. Vocês dois são filhos únicos e têm um longo caminho para casa. Então não houve mais tempo para conversar e se gabar na sala de aula. Assim que os dois saíram da sala de aula, Fuxiaogan queria discutir com você o planejamento estratégico para o exame das 7 escolas, mas quando ele viu novamente a figura em frente ao corrimão do corredor do lado de fora da sala de aula, de repente, ele ficou sem palavras, como se estivesse na frente de uma garota bonita. Os homens sempre gostam de se gabar e não gostam de falar sobre seus momentos de fracasso. Que coincidência! Colega Shenlu, você também está se preparando para ir para casa? Xiao Xiu sorriu timidamente. Ela apertou ligeiramente os lábios rosados, tocou as pontas dos pés de seus tênis brancos e inclinou ligeiramente o corpo para a frente. Jovial e juvenil. Que coincidência! Mas eu me lembro que geralmente não é na outra direção? Ah, é? Xiao Xiu moveu sua franja fina, desenhando um belo arco como uma lua crescente, e riu timidamente. Na verdade, estou indo para cá para ir à vendinha comprar algumas coisas. Posso te pedir ajuda? Você riu. Claro. Por acaso eu também quero ir. Um cara bonito e uma garota bonita caminhando juntos. Já é uma cena atraente, sem mencionar que a protagonista é Xiao Xiu. Os dois caminharam lado a lado na rua, atraindo olhares frequentes. Na vendinha, os dois escolheram coisas diferentes. Xiao Xiu olhou para a variedade deslumbrante de produtos nas prateleiras, mas não pegou nada. Ela não é uma pessoa gulosa. E comer à noite não engorda, né? Ela procurou por toda parte e não encontrou nada que quisesse comer. Finalmente, seus olhos brilharam e ela pegou 2 embalagens quadradas conectadas de dentro de uma caixa de papelão. Escolhido. Já escolhi. Você estava apenas provocando ela. Você realmente não queria comer nada. Você pegou 2 garrafas de iogurte gelado da marca Tianyu no freezer. Calculando o tempo, ela pode comer coisas geladas agora. Você não pode comer comida picante, não é? Você perguntou inconscientemente.
Xiao Xiu pegou 2 barras de Qingzu Shao no balcão para pagar. Como você sabia? Xiao Xiu ficou um pouco surpresa. Olhando para ela com um olhar de raposa, adivinhei. Xiao Xiu assentiu e não pensou muito. Ela achou essa explicação muito razoável. Originalmente, ela estava preocupada em não aguentar a picância mais tarde. Mas depois de ver que você realmente pegou 2 garrafas de iogurte, e era o Frozen das sabor que ela mais amava, a preocupação em seu coração desapareceu. Diante do iogurte gelado, um pouco de picância não é nada, e você ainda comprou para ela. Seus olhos vacilaram ligeiramente. Ela meio que se lembrava da última vez que você comprou iogurte para ela. Foi há muito, muito tempo? Então, o ensino médio é realmente bom. Seus olhos vacilaram ligeiramente. Ela inclinou a cabeça e pensou, sentindo que o vermelho deve ser mais picante. Então ela sorriu e entregou para você, estendendo sua mãozinha branca e rosada. Apontando levemente no ar, ela abriu a boca para pedir meu iogurte. Dê-me. Você abriu uma garrafa em silêncio e inseriu um canudo. Tomou um gole, e então abriu a outra e tomou um grande gole. Um olhar de satisfação apareceu em seu rosto. Xiao Xiu viu isso e todo o seu rostinho ficou chocado. Seus olhos, brilhantes como um lago de água clara, se arregalaram levemente. Isso é meu! Ela bateu o pé com raiva. Você balançou o iogurte na mão alegremente, e a outra garrafa estava abraçada em seus braços. Quando se tornou seu? Obviamente, isso é meu. Você claramente comprou 2 garrafas. Eu só gosto de beber 2 garrafas de uma vez. Bebo o suficiente de uma vez. Você está mentindo. Você costumava beber apenas uma garrafa. Xiao Xiu, que estava meio confusa, falou o que estava em sua mente. Depois de dizer isso, o canto do olho dele se contraiu, e ele pensou consigo mesmo que não era bom, e com certeza viu você pegar uma garrafa. Um olhar vago lançado para cá, antes, quando foi isso? Nome, olhou para ele com seus grandes olhos por mais tempo, seus longos cílios ligeiramente abaixados, apenas sabendo que o Wu não se atreveu a olhá-lo. Só antes, quando vi você bebendo na aula de educação física. Que aula de educação física? Por que não me lembro? Você fingiu olhar vago e alisou a cabeça, fazendo uma expressão pensativa. De qualquer forma, vi antes e pronto. Da garota bonita, não se meta. Ela olhou para você com raiva, a raiva em seus grandes olhos. Estava quase borbulhando. Você estava feliz em seu coração. Na vida passada você sempre perdia para este peixinho seco. Nesta vida você tem que revidar bem. Eu não ligo. Você bebe 2 garrafas sozinho. Seu coração não dói. Você abriu as mãos, mostrando-se muito indefeso. Então, o que posso fazer? Eu já bebi as 2 garrafas. Enfim Sinto muito, mas não posso. Nome, inflou as bochechas. Parecendo pequenos pães cozidos no vapor rosa, olhando para você com raiva. Qual garrafa sobrou mais? Você abaixou a cabeça sem dizer uma palavra, apenas para sugar a garrafa que estava segurando em seus braços. Nome, ficou ansioso quando viu. Apressadamente deu um passo à frente e apoiou sua testa com uma mão, e rapidamente agarrou seus braços com a outra mão. Eu bebi. Aquela garrafa, você gritou ansiosamente, TSCH. Nome, nem olhou para ela e a colocou na boca, enquanto sugava com uma pequena expressão presunçosa no rosto. E daí se você já sugou? Você costumava comer as bundas de morango restantes dele, não é difícil para ele. Mas antes que ela pudesse sugar 2 vezes, SSS, o som de ar sendo puxado de sua boca, imediatamente a fez perceber que algo estava errado, e quando ela levantou a cabeça, você tinha um sorriso astuto no rosto. Te enganei, na verdade, minha garrafa tem mais sobrando. Seu mentiroso! Nome, correu para você com raiva, como um pequeno leão enfurecido depois que sua mamadeira foi roubada. Com garras e dentes, ela estava prestes a se atirar sobre você e mordê-lo com força. Os 2 alunos da frente, parem! Enquanto os 2 estavam brincando, uma voz severa veio de trás de repente. Uma repreensão severa veio de trás, e os 2 pararam ao mesmo tempo, mesmo depois de muitos anos de poesia. A voz de algumas pessoas ainda pode pairar nos ouvidos como um pesadelo, frequentemente lembrada nas repetições da meia-noite. E então insônia, assim como um pesadelo paira no coração de todos os estudantes. O diretor de ensino, Lu Zigan, claro, os alunos preferem em segredo chamá-lo de Lu Pangui. Ele uma vez disse em público que enquanto ele estivesse na primeira escola secundária, todos os namoros precoces, faltas,
uso de celulares, etc., seriam completamente esmagados por ele, expressando sua determinação de ser uma lâmina afiada contra o mal e as más tendências. Diretor Lu, você nos chamou para alguma coisa? Você perguntou, sem se virar. E puxou Xiao Xiu que queria se virar para olhar. Alguma coisa? Vocês dois realmente têm muita audácia, ousando namorar abertamente no campus. Será que tomaram meus avisos como vento? Sem mais delongas, de qual turma vocês dois são? Quem é o professor responsável? Não parem imediatamente, porque ainda estão andando para frente. A voz do diretor Lu veio das profundezas do inferno, com um tom frio e sério que não permitia questionamentos. O diretor Lu não sabe quem é nosso professor responsável? Agora não sabe. Mas saberá amanhã. Passos apressados soaram atrás, alguém estava nos perseguindo. Você olhou para a direita e, em um instante, seus olhos se encontraram com os de Xiao Xiu, a cumplicidade de um casal de 8 anos. Despertou completamente neste instante. Parecia que algum laço estava sendo despertado, sem precisar dizer mais nada. Os olhos dos dois se encontraram e eles entenderam o que o outro queria dizer. Bom, parem, vocês dois parem. A voz furiosa atrás. Estava ficando cada vez mais distante, mas os passos dos dois não paravam, pelo contrário, estavam cada vez mais rápidos. Está brincando? Você nem sabe quem somos. Quem é nosso professor responsável? Se não corrermos, vamos ficar parados fazendo o quê? Por acaso vamos ficar parados como idiotas esperando você nos pegar? O disco lunar brilhante pairava alto no céu, e a luz cintilante das estrelas caía sobre a ponta da cabeça de Xiao Xiu, como se estivesse vestindo uma capa de gaze mágica. Seus olhos brilhavam intensamente, sem se importar com as sombras projetadas pelas árvores altas em ambos os lados. Mesmo que os arredores estivessem escuros, ele não sentia medo algum. Embora sua respiração estivesse rápida, o sorriso em seus lábios era mais brilhante e comovente do que nunca. No começo, ele estava correndo sozinho, mas agora sua mãozinha estava sendo segurada por uma mão grande e quente. Você o agarra com força, como uma princesa em fuga. Encontrou o cavaleiro alto que cortou espinhos para ela. Bom, mais devagar. Não consigo acompanhar. Ele está sem fôlego. Ok. Vamos dar uma volta e te levar de volta ao dormitório. A velocidade de ambos começou a diminuir, e depois de dar uma grande volta, eles voltaram para a frente do dormitório feminino como se nada tivesse acontecido. Eles conseguiram se livrar do diretor, deixando-o sozinho na floresta, frustrado. Ele estava sorrindo muito feliz, mas quando viu você continuar a tirar do bolso a maior parte da garrafa de iogurte, ele ficou infeliz. Não quer? Ele te encara enquanto você bebe. Seus olhos estão inchados de raiva, piscando sem parar, porque ele jogou a garrafa dele na lata de lixo no meio da corrida, com medo de ser pego. Para aumentar a velocidade, embora na verdade não tenha aumentado nem um pouco, claramente ainda falta um pouco. Sem rasgar a tampa para adoçar, o rosto puro dela revelou uma expressão de angústia. Por que está olhando para mim? O que foi? Você também quer comer? Você não tem, não é? Ah, Xiao Xiu virou a cabeça com raiva. Eu não gosto disso. Oh, é mesmo? Tudo bem então. Então eu vou beber outra garrafa. Falando, como um truque de mágica, você tirou outra garrafa do bolso. Xiao Xiu ficou estupefata ao ver isso. Você a balançou na mão, sentindo o frescor vindo da palma da sua mão. Sorri. Eu já disse, eu mesma bebo 2 garrafas. Sua garrafa está aqui. Você simplesmente não acredita e quer beber a minha. Os pequenos dentes prateados de Xiao Xiu, lamentáveis, colidiam e friccionavam constantemente, abrindo a pequena boca do sino ao máximo, olhando para você com raiva, como se a qualquer momento fosse começar uma luta para rasgar o ritmo estúpido. Esse cara ousou provocá-la. É simplesmente uma revolta. Ele deve pagar o preço que merece. Só assim ele poderá reconhecer completamente quem é o chefe desta família. 2 minutos depois. Ok, estou indo. Tenha cuidado na estrada. Xiao Xiu mordisca um biscoito. O iogurte gelado no canudo. Ela acenou com a cabeça obedientemente, acenando com a mãozinha para você enquanto você ia embora. Quando você voltou para seu pequeno quarto alugado fora do campus, já eram quase 11 horas. Este foi o resultado de ele quase ter feito a bicicleta soltar fumaça. Caso contrário, seria ainda mais tarde. Abrindo a mochila, você olhou para a lição de casa, confirmando que sabia como fazer. 477 então jogou de lado e foi dormir.
Um dia, um zumbido de leitura veio da sala de aula. 478 Você não acordou totalmente. De repente, a porta da sala de aula pareceu barulhenta. 479 Você levantou a cabeça um pouco confuso. No meio do barulho, ele pareceu ouvir alguém 480 chamando seu nome. Velho Shen, Velho Shen. 481 Fu Xiaogan invadiu a sala de aula. Seus olhos brilharam no momento em que viu sua figura. 482 Então ele puxou você para fora, parecendo extremamente impaciente. O que foi? 483 Você franziu a testa ligeiramente, um traço de desagrado apareceu em seu rosto, e logo você entendeu o que estava acontecendo. 484 No corredor à direita da porta da sala de aula da quinta classe, uma jovem alta e esguia, 485 estava parada silenciosamente, com um rosto frio e um toque de frieza. 486 Alheia às preocupações do mundo, seu cabelo preto e comprido caía sobre seus ombros como uma cachoeira, como uma flor de lótus da montanha nevada, independente por toda a vida. 487 Florescendo solitária. Além de se surpreender com sua beleza fria e comovente, mais pessoas voltaram seus olhos para 488 Um café da manhã que ela havia preparado cuidadosamente em sua mão. Gente normal. Por que ela viria para nossa classe? 489 Desaparecer já é o suficiente. Será que ela também está apenas de passagem? Existe alguma razão neste mundo? 490 Não se meta com as coisas das beldades. Não viu que ela veio trazer o café da manhã. Eu vou. 491 É verdade? Ela não come sozinha o tempo todo? Neste momento, 492 Fu Xiaogan já havia puxado você para fora. Embora você já esperasse a situação à sua frente em seu coração, ao vê-la realmente se aproximando, 493 e oferecendo o café da manhã em suas mãos, uma expressão de 494 surpresa ainda apareceu adequadamente em seu rosto. Isso é, obrigado. 495 Você me ajudou ontem. Não sei o que você gosta de comer, espero que goste. 496 Sua respiração ficou ligeiramente apertada e um traço de nervosismo brilhou em seus belos olhos. 497 Falando incoerentemente. Se todos os presentes não fossem tolos e soubessem de alguma coisa, 498 provavelmente não entenderiam o que ela estava tentando expressar. Você sorria a cena com a mão. Está tudo bem. 499 Somos todos colegas de classe. Se fosse outra pessoa, também não ficaria de braços cruzados. Eu só consegui dar uma mãozinha. 500 Você não gosta? A ponta de seu dedo se moveu ligeiramente, e então jogou de lado e foi dormir. Um dia, uma voz alta de leitura veio da sala de aula. Como se ainda não tivesse acordado. De repente, parecia haver um tumulto do lado de fora da porta da sala de aula. Você levanta a cabeça um pouco confuso e, em meio às vozes asiáticas, parece ouvir alguém chamando seu nome. Lao Shen, Lao Shen. Fu Xiaogan, obcecado com o prêmio de 8 milhões, invade a sala de aula e seus olhos brilham ao te ver. Então ele te puxa para fora, impaciente. O que foi? Você franze a testa ligeiramente, um traço surge em seu rosto, e logo você entende o que está acontecendo. No corredor do lado direito da porta da sala de aula da turma 5, uma jovem alta e com uma figura exuberante está parada em silêncio, seu olhar não revela o menor traço de indiferença. Coração frio, alheia à vida mundana, longos cabelos negros como uma cascata sobre os ombros, como uma flor de lótus da montanha, isolada do mundo. Florescendo solitária, além de se surpreenderem com sua beleza fria e comovente, muitas pessoas também focam seus olhares em um café da manhã cuidadosamente preparado em sua mão, uma linquinga normal. O que ela está fazendo na nossa classe? Desaparecer por aqui já é demais. Será que ela também está de passagem? Que absurdo! Não se meta nos assuntos de garotas bonitas. Não viu que ela veio trazer o café da manhã? Vou indo. Sério? Ela geralmente come sozinha, né? Parece que Fu Xiaogan já te tirou dali. Mesmo já esperando a situação, ver Lin Qingan realmente vindo te encontrar e te oferecendo o café da manhã com as duas mãos, uma expressão de surpresa apareceu no seu rosto. Você diz, obrigado. Você diz, obrigado. Me ajudou ontem. Não sei o que você gosta de comer, espero que goste. A respiração dela ficou um pouco tensa, e um leve nervosismo brilhou em seu belo rosto. Ela está falando sem jeito. Se as pessoas presentes não fossem espertas e soubessem de algumas coisas, provavelmente não entenderiam o que ela quer dizer. Você sorria a cena com a mão, dizendo, não foi nada.
Somos todos colegas. Qualquer um faria o mesmo. Só consegui ajudar um pouco. Você não gosta? Ela ergueu levemente os dedos, e a sacola do café da manhã que ela ofereceu pendeu um pouco. Não é bem assim, na verdade eu já comi. O canto da sua boca se contrai. Sentindo os colegas idiotas ao redor, meu couro cabeludo formiga. Apresso-me em explicar. Ok, eu entendi. Apesar de dizer isso, ela estava como se o cérebro tivesse travado, completamente perdida. Ainda mantendo a ação anterior, toda a pessoa fica parada no lugar, como um boneco de madeira que pode ser movido à vontade. Você respira fundo, puxa-a rapidamente para baixo, em direção ao jardim atrás do prédio de ensino. Correndo loucamente. Ao mesmo tempo, na porta da turma 5. Depois que todos viram sua figura desaparecer, seus rostos não puderam deixar de revelar decepção. Eles não tinham visto o suficiente da agitação. Já sumiu? Irmão, você não é legal o suficiente. Como a deusa da escola que é tão famosa quanto a flor da escola da juventude. Ela realmente veio pessoalmente entregar o café da manhã para um garoto. Só de pensar nisso, meu coração está quebrado. Os cacos de vidro por todo o chão realmente machucam. Enquanto amaldiçoam um Deus, todos não podem deixar de pensar neste bastardo. Parece que ele tem estado muito próximo da flor da escola recentemente. De repente, o ressentimento em seu rosto se tornou ainda mais forte. Não é? Esse cara não é apenas um pouco mais alto que eu, um pouco mais forte que eu, um pouco mais bonito que eu? Afinal, por quê? Esquece. Vamos indo. As pessoas não podem ser vistas. Por que ficar aqui? Puxelgan preparou-se para voltar para a sala de aula com desânimo. Seus passos pararam ligeiramente, mas seus olhos se desviaram, quando ele notou que estava subindo lentamente do andar de baixo. Uma linda garota jovem com uma franja de ar pura e um rabo de cavalo alto e preto amarrado atrás. De repente, sua expressão ficou atordoada. Isso é muita coincidência. Vocês combinaram de fazer isso juntos? E o que ela está segurando na mão? Eu pergunto. O que você está segurando? Olá. Por favor, Shenlu está? Eu trouxe o café da manhã para ele. Xiao Xiu sorriu levemente. O canto branco de sua boca evoca covinhas rasas, tornando as pessoas tão agradáveis quanto uma brisa da primavera, apenas sentindo que a escuridão em seu coração foi varrida. Só que, ao ouvir essas palavras, todos foram atingidos por um raio. Nuvens escuras densas em seus corações começaram a cair em uma chuva incessante, e o humor ficou ainda pior. E neste momento, do outro lado, você não consegue recusar sua hospitalidade para fazer Xiao Xiu se sentir melhor. Sentindo menos culpa, você teve que comer o café da manhã que ela trouxe. Está gostoso? Não tenho tempo, senão eu mesmo cozinhava. Não importa. Você mesmo experimenta para saber. A vitalidade entre os espíritos é fraca, um canto nítido de pássaro vem dos galhos. O jovem e a moça sentam-se no banco de madeira ao lado do pequeno jardim, colocam o café da manhã no meio. Dentro há 4 pãezinhos cozidos no vapor, 4 guiosas cozidas no vapor, 4 shumai, 2 bolinhos fritos, um copo de leite de soja e um copo de mingau de arroz preto 8 tesouros. Não precisa. Eu já comi. Ling Qingdan balançou levemente a cabeça. Você varre seu olhar discretamente sobre seu abdômen plano. Já entende que essa garota está mentindo. Tanta coisa. Será que aos seus olhos eu sou um fantasma faminto reencarnado como glutão? Ah, não. Não, eu não sou. Ela gesticula um pouco confusa, com os olhos cheios de lágrimas. A respiração fica inquieta e agitada, como se estivesse muito envergonhada. Então você come comigo. Eu não consigo comer tudo sozinho. Mas, sem mais. Senão eu também não como. Você está difamando minha personalidade. Você parece sério. Isso, então, tudo bem. Ela pega um bolinho de carne e o leva à boca. Com o canto do olho, ela percebe cuidadosamente que você não está olhando para ela, então ela relaxa e dá uma pequena mordida, mastigando suavemente. O movimento é muito cuidadoso, mas você não sabe que o canto do seu olho já detectou tudo, incluindo a expressão fria e ligeiramente tímida da garota. O canto da sua boca se curva levemente, tudo está sob controle. Um café da manhã é perfeitamente resolvido com o esforço conjunto de ambos, embora a grande maioria tenha ido para sua barriga. Segurando meio copo de leite de soja restante, subindo as escadas. Você se sente muito satisfeito. Você não sabe se Ling Qingdan está economizando dinheiro ou não quer comer. Então ela não considerou sua parte ao comprar. Mas ainda bem que, com sua inteligência, você conseguiu evitar que ela engolisse a barriga,
e sua tez continuou tão bonita como sempre. Você também não pensou muito. Apenas viu a última pessoa revirando os olhos, piscando os olhos para ele constantemente. Você acelera o passo e cada vez mais partes do corredor aparecem em seus olhos. Você se diverte e ri. He. O quê? Você já está com os olhos doendo de tanto piscar? Você estava prestes a dar um tapinha no ombro de Fu Xiaogan, então você viu a figura absolutamente linda que finalmente revelou-se na área cega da escada. Agora só aparecendo ao seu lado, apenas roçando, o sorriso no seu rosto endureceu. Xiao Xiu olhou para você silenciosamente. Você notou Xiao Yu, uma sacola de compras requintada na mão segurando a vara de pesca. Você percebeu imediatamente que era de uma padaria que vocês dois gostavam muito, onde os bolos e doces eram feitos e assados no mesmo dia. O sabor é muito melhor do que o pão industrializado embalado em sacos plásticos do supermercado, e o mais importante, esta padaria fica a uma certa distância da escola número 1, e ela, uma aluna interna, não sei como trouxe. Você não se atreve a responder, claramente você e Xiao Xiu não têm mais nenhum relacionamento aparente agora. Mas por alguma razão, você ainda sente seu coração apertado, como se estivesse sonhando de volta à vida passada, quando ela estava sempre falando ao seu ouvido. Sentava-se lá e tagarelava o dia todo, a sensação de opressão era muito forte, o olhar de Xiao Xiu não ficou em você por mais de um segundo. Em vez disso, ela olhou atentamente para o leite de soja, ela entregou a sacola sem expressão, você não pegou. Nem pegou, como um boneco de madeira, então teve que deixá-la tocar na ponta dos seus pés. Pendurando a sacola no seu pescoço, parecendo um pouco engraçado, a propósito. Você e leite de soja, não gosta nem um pouco de beber este leite quente, ela disse para si mesma. Enfiando a mão na sacola, você sentiu um calor no rosto, você encarou de perto. Sem expressão, revelando uma garota que não se importa com pequenas emoções, com um leve aroma floral de leoa. Não pude deixar de dizer seriamente, na verdade, eu gosto muito de beber leite, esta marca é a minha favorita. Esta é sua última desculpa, cale a boca, você não gosta. Xiao Xiu arregalou os olhos e olhou feio para você, ferozmente, e você imediatamente não se atreveu a falar. Suas desculpas caíram no chão, esmagadas em pedaços, deixando para trás uma caixa de café da manhã. Xiao Xiu tirou o leite de sua mão com força, como se quisesse explodir sua merda. Então saiu com passos leves e rápidos, sem dizer uma palavra, deixando você com uma cara de bobo parado no lugar. Você ainda estava com a requintada sacola de café da manhã pendurada no pescoço, observando a figura de Xiao Xiu desaparecer à distância. Irmão Lu, preste atenção ao gerenciamento do tempo. Rexiun, que assistiu a tudo, suspirou lentamente. O que posso fazer? Meus olhos estão quase soltando faíscas. Ele disse que eu tenho olhos vesgos. Fu Xiaogan estava indignado. Sentindo-se extremamente injustiçado, na esquina, Xiao Xiu percebeu que ele ainda estava parado estupidamente à distância. Depois de ver sua figura, o desequilíbrio em seu coração desapareceu um pouco, os cantos puros e requintados de sua boca se ergueram ligeiramente. À noite, na última aula noturna de estudo. O professor pediu ao monitor para distribuir as folhas de assento, preparando-se para o exame de amanhã. Depois que o professor saiu, a sala de aula começou a ficar barulhenta novamente. O monitor Shenxi subiu ao pódio e começou a organizar a sala de exames. Todas as carteiras das 2 colunas laterais e das 4 colunas do meio foram separadas, deixando pequenas passagens. Em seguida, é colar os números dos assentos dos candidatos. Meu assento parece difícil. Que raiva! Rexiun praguejou, cutucando o pequeno pedaço de papel com as unhas. Fu Xiaogan olhou para o assento dele. Obviamente um nome masculino, também fez beicinho, mas ainda assim posou. Com uma expressão de quem vê através da vida para atacá-lo. Parece ser para garotas? Algo pode acontecer com você. Depois da aula noturna, que coincidência, colega Shen Lu. Fu Xiaogan viu Xiao Xiu, que apareceu pontualmente no corredor da porta da sala de aula, mostrando covinhas rasas. A beleza pura e encantadora desapareceu, ela levantou a mãozinha e acenou, a pele de jade branca e rosada. Parada sob a luz, parecia refletir a luz. Coincidência? Eu acho que não é nada disso. Ela murmurou secretamente em seu coração, e então olhou para Shen Lu e Xiao Xiu, que originalmente caminhavam com ela, com lágrimas nos olhos. Eles desceram as escadas lado a lado, e ela sentiu como se fosse uma velha solitária sem ninguém para amar. Em qual sala de exame você está?
Xiao Xiu inclinou ligeiramente a cabeça e perguntou curiosa. Número 17. Você responde sem pensar. Wenyan? Um toque de surpresa apareceu no rosto de Xiao Xiu. Existem apenas 18 salas de exame no total, o que basicamente já é o fim da linha. Sim. Na verdade, você pode usar um pouco mais e remover o basicamente. Bobo, você não deve ter se saído bem da última vez. Um sorriso doce apareceu no canto da boca de Xiao Xiu. Ela já havia inventado uma desculpa para você. Wenyan. Os dois que estavam andando atrás sorrateiramente, planejando ouvir o que os dois estavam dizendo, tropeçaram. Quase caíram da escada. Droga! Lao Shen e nós estamos sempre no final da fila em termos de notas. Que tipo de não se saiu bem é esse? Esse favoritismo é exagerado demais. Fu Xiaogan baixou a voz e rugiu silenciosamente. Ele odiou, ele protestou. Todo mundo está claramente no mesmo barco. Por que seu tratamento é diferente? Calma, calma. O amor é cego. Isso é normal. Xion respirou fundo. Mas pode-se ver pelo peito constantemente subindo e descendo que sua atividade mental não é tão calma quanto parece. Está bem. Da última vez que a fase baixa chegou, meu humor estava ruim. Sem vontade de pensar nos exames. Você não tem pressão psicológica e fala o que vem à mente. Sim, eu sei. Desta vez, você tem que se sair bem no exame, ok? Na próxima vez, podemos ir juntos para a sala de exame. Xiao Xiu cerrou os punhos e encorajou. A expressão no rosto não parecia falsa. Extremamente sério. As duas pessoas atrás arregalaram os olhos e trocaram olhares. Ficaram diretamente estupefatos. Descarados. Os dois amaldiçoaram em uníssono. Nosso professor de matemática participou da organização deste exame. Ele ouviu dizer que todas as disciplinas foram muito difíceis desta vez. O objetivo é verificar o progresso do aprendizado dos alunos e frustrá-los gradualmente. A arrogância que cresce entre os alunos pode fazer com que os alunos percebam suas deficiências. Acalmem-se e estudem. Ao dizer isso, Xiao Xiu parou. Seus olhos brilhavam e seu rosto pequeno estava olhando para você seriamente. Então, mesmo que você não se saia bem desta vez, não precisa se importar. Por quê? Por quê? Eu vou te ajudar a compensar. Ela deu um tapinha em si mesma, o sorriso imaculado e puro no rosto da garota. Mais brilhante e claro do que a lua brilhante no céu, como uma flor de lótus branca pura florescendo. Um sorriso que derruba cidades, um segundo sorriso que derruba países. Tudo bem. Você sorriu levemente e então acenou com a cabeça em concordância. Você também sorriu. Os dois sorriram muito felizes, mas os dois que estavam seguindo atrás ficaram completamente em silêncio. A saliva molhou os cantos dos olhos. Isso é o profundo desejo por essas palavras. Naquela noite, os dois voltaram para o dormitório. Eles se reviravam na cama, incapazes de dormir. Mas depois de acordar à noite, uma pessoa sentou-se atordoada na cama. A cena continuava aparecendo em sua mente. Droga! Por que fomos tão baratos para ouvir escondido? Além disso, o que Shen Luo tem de especial? No dia seguinte, após a aula de autoestudo matinal, o som de cadeiras e mesas raspando o chão soou. Muitas pessoas viraram suas mesas novamente, preparando-se para comer o café da manhã mais tarde. E então ir direto para a sala de exame, sem precisar voltar para a sala de aula. Depois que você se preparou, você também planeja ir para a sala de exame. Você já tomou o café da manhã. Neste momento, Fu Xiaogan, que estava em silêncio a manhã toda ao lado, com olheiras, de repente virou a cabeça para olhar Shen Luo atrás dele. Ganzi, sua fase de baixa autoestima não deveria ter chegado, certo? Claro. 627 XGE. Se eu for mal na prova, você tem que me ajudar a recuperar, hein? 628 Os dois se entreolharam e riram maliciosamente, o tom revelando um sabor estranho e demoníaco, combinado com as olheiras pesadas. 629 Com a força do orgulho, isso silencia você, que estava se preparando para se levantar. 630 As mãos pararam. Não sei que avião esses dois caras estão tramando. 631 Velho Shen, nós dois não temos fase de baixa autoestima. Você tem? 632 Claro que não. Haha. Os três se entreolharam e riram alto juntos. 633 Tudo está implícito. Tang Sijiao, que estava chupando um pirulito ao lado, passou por ali e parou. 634 Olhou para eles com um olhar de idiota, encarou-os por um bom tempo, depois balançou a cabeça e deixou uma frase. 635 Aumente a dose, continue observando. Xion ficou furioso instantaneamente.
636 Espere só você, seu filho da mãe. Vou te derrubar do cavalo. 637 Fu Xiaogan deu um tapinha no ombro dele, lembrando, XGE. 638 Sua voz está muito baixa, ele não deve ter ouvido. Bobagem. 639 Preciso que você me lembre? Claro que sei que ele não ouviu. Neste momento, 640 da porta da frente da sala de aula, de repente entrou uma garota frágil com óculos de aro preto e cheia de ar livresco. 641 Ela ainda estava segurando um livro de chinês nos braços. Depois de cruzar a soleira, ela baixou a cabeça e começou a olhar em volta. 642 Sua aparição atraiu instantaneamente a atenção de muitas pessoas, porque todos na classe podiam ver 643 Essa garota de alta pontuação cheia de ar livresco definitivamente não é da nossa classe. Então com certeza é de outra classe. 644 Ela abaixou a cabeça, escondendo o rosto delicado e bonito. 645 Escondido sob a franja alta, como se não tivesse notado os olhares de todos. 646 Continuou verificando os números dos assentos nas mesas, e finalmente, ao longo do pequeno corredor, chegou em frente ao seu assento. 647 Levantou os óculos de aro preto e olhou para você com aqueles lindos olhos de fenda única. 648 Ou perguntou um pouco envergonhada, Olá, posso perguntar quando você vai sair? 649 A identidade da pessoa que veio já é óbvia. É o nome no seu assento, Tang Jiayu. Você olhou para o nome no assento. 650 Apenas quando estava prestes a falar, uma XGE. Se eu me sair mal na prova, você tem que me ajudar a recuperar, viu? Os dois trocaram olhares sinistros e riram baixinho, com um tom que revelava uma estranheza maligna, combinada com aquelas olheiras pesadas. Com um ar de orgulho, isso assustou você, que estava prestes a se levantar, e te fez ficar em silêncio. Ele parou o que estava fazendo, sem saber o que aqueles dois estavam tramando. Shen, nós dois não temos fases ruins. Você tem? Claro que não. Haha. Os três se entreolharam, sorriram e depois caíram na gargalhada. Tudo dito sem palavras. Tang Xi, que estava com um pirulito na boca, passou por ali e parou. Ela lançou um olhar de idiota para eles, encarou-os por um tempo, depois balançou a cabeça e deixou escapar. Aumente a dosagem, continue observando. Rechion ficou furioso instantaneamente. Você vai ver só. Seu cachorro, espere até que eu te derrote. Fu Xiaogan deu um tapinha no ombro dele, lembrando, irmão Xi. Sua voz está muito baixa, ele provavelmente não ouviu. Bobagem, preciso que me lembre? É claro que sei que ele não ouviu. Nesse momento, da porta da frente da sala de aula, de repente entrou uma garota frágil com óculos de aro preto e uma forte aura de estudiosa. Em seus braços, ela segurava um livro de chinês e, ao cruzar a soleira, abaixou a cabeça e começou a olhar ao redor. Sua aparição atraiu instantaneamente a atenção de muitas pessoas, porque todos na classe podiam ver que essa garota estudiosa com notas altas definitivamente não era da classe, então naturalmente era de outra classe. Ela abaixa a cabeça, revelando um rosto delicado e bonito, escondido sob a franja alta, como se não percebesse o olhar de todos. Verificando constantemente o número do assento na mesa, finalmente chegou em frente ao seu assento ao longo do pequeno corredor. Levantou os óculos de armação preta e olhou para você com aqueles belos olhos amendoados. Ou, um pouco envergonhada, perguntou, Olá, quando você vai sair? A identidade da pessoa que veio já era óbvia. Era o nome no seu assento, Tang Jiayu. Você olhou para o nome no assento. Assim que você estava prestes a falar, uma leve exclamação veio da porta. Shen Lu, apresse-se para tomar o café da manhã, e veja uma linda garota com lábios cianóticos e aparência encantadora. Estava debruçada na beira da parede da porta da sala de aula, espreitando uma pequena cabeça para fora. A garota piscou seus olhos brilhantes, estendeu a mãozinha e acenou para dentro, e então, abraçando uma leve e suave fragrância de livro, a garota estava em pé na frente do seu assento, olhando para baixo, com uma aparência de paz e tranquilidade. Uma cena de comunicação harmoniosa entrou nos olhos de Xiao Xiu, o sorriso em seu rostinho já tinha desaparecido lentamente, seus grandes olhos começaram a se arregalar cada vez mais. O nariz rosado e delicado se enrugou, e um pequeno punho bateu na porta da sala de aula, um baque surdo ecoou. Shen Lu, a dor vinda da palma da mão o deixou ainda mais magoado. O canto do olho se contraiu, ela esperou por ele por tanto tempo, e ele está bem. Na verdade, estava conversando com outras garotas na sala de aula, realmente.
É muito detestável, Shen Lu, lembre-se disso. Eu, Xiao Xiu, não sou fácil de lidar, nunca mais virei te ver. Xiao Xiu parece um baiacu inflado, flutuando irritada com a multidão. Tang Jialong retirou o olhar da porta. Um olhar de surpresa apareceu em seus olhos, e ele empurrou novamente os grandes óculos de aviador acima do nariz. Como um estudante de honra que tem como objetivo entrar na turma de elite no próximo exame de nivelamento, ele naturalmente conhece as figuras importantes da escola, e Xiao Xiu, que tem boas notas, é naturalmente um objeto de observação importante. Afinal, ela está sempre no top 10 da lista de gênios da escola, além das 2 melhores universidades do país. Basicamente, todas as universidades de ensino superior nos corações de outras pessoas estão à sua disposição, pode-se dizer que ela é uma verdadeira protegida do céu. A única coisa que o deixa muito perplexo é que, como uma aluna de elite comum, Xiao Xiu, que está no topo, como veio parar aqui, e parece que conhece. Tang Jialong não é o tipo de pessoa que ficou burra por causa dos estudos, embora sua personalidade seja introvertida, sua mente é muito ágil. Você se levantou e cedeu o lugar a Wei Shi, que disse impotente, não importa, não tem nada a ver com você, foi ele quem ficou maluco. É só fazer um peixinho seco e colocá-lo para secar por alguns dias, para secar a água do cérebro. Tang Jialong abriu os olhos o máximo que pôde. A boca fez um A surpreso, a primeira prova é de chinês, esta matéria pode-se dizer que é igual para todos. Mas para você, não é um problema, faltam 40 minutos para o fim da prova. Você já terminou e acha um pouco chato continuar na sala de exame. Professor, entregue a prova mais cedo. A voz não é alta, mas é extremamente clara na sala de exame silenciosa. Muitos alunos que ainda estavam enterrados em seus rostos, lutando para responder às perguntas, levantaram a cabeça atordoados. Uau, ainda faltam 40 minutos. Esse cara não escreveu a redação? Que aberração! Silêncio. O professor da sala de exame é um professor de meia-idade sério usando óculos. Ao ouvir o som de entrega da prova, ficou ainda mais pensativo. Ele também pensou assim no começo, achando que você não havia respondido todas as perguntas, mas alguns alunos insistiram em entregar a prova. Ele não tinha muito a dizer, apenas se adaptou à sua prova. Alunos comuns são muito presunçosos. Os 40 minutos restantes no vestibular podem esmagar dezenas de milhares de pessoas, mesmo que você ganhe um ponto. Ele olhou para baixo gradualmente, e seus olhos começaram a brilhar de surpresa. Esta pergunta está certa, esta pergunta também está certa. Esta compreensão de leitura é muito boa, e não há grandes problemas com a tradução de chinês clássico. Quanto mais ele olha para baixo, mais experiência ele tem em seu coração, e a expressão em seu rosto mudou da desaprovação inicial para choque e expectativa. Vira o papel para cima. Quando ele viu a caligrafia organizada e uniforme disposta diante de seus olhos, Wang Ziru sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo em pleno verão. Toda a pessoa estava como uma brisa de primavera, refrescante e incomparável. É confortável quando você está de bom humor elegante, é tão elegante. Seu coração e mãos estavam tremendo. Ele estava muito animado. Quem entende? Como um professor de chinês. Testemunhar pessoalmente o sucesso de uma composição modelo de exame tão bonita. Poderia haver algo mais feliz e satisfatório do que isso? Nesse momento, ele também estava um pouco invejoso de outros professores de chinês. Corrigir esse tipo de redação é definitivamente melhor do que corrigir besteiras é 1000 vezes mais agradável, não, muito mais do que 10.000 vezes. Ele respirou fundo. Então, com um coração cheio de excitação, ele começou a saborear esta iguaria. O exame desta vez é uma redação semi-proposta. Tomando o meu como exemplo, o título da redação deste candidato é Meu pai, o diretor do Departamento de Educação. Em um instante, Wang Ziru estremeceu e ampliou sua admiração. A falta de disfarce nele surgiu em seus olhos. Maravilhoso! Este título é simplesmente maravilhoso. Enquanto outros candidatos ainda estão usando a segunda metade da minha vida. Quando um certo dia meu está virtualizando a proposição da redação, este nascimento escolhe diretamente um tema de exame gigante que chama a atenção. Nada mal, nada mal. Se eu corrigisse, definitivamente daria uma nota alta. Este nascimento é um grande talento. Elegante, é tão elegante. O assunto da segunda aula é matemática. Depois de entrar na sala de exames, você percebeu que o professor já havia chegado e, por algum motivo, 702 você sempre sente que os olhos da outra pessoa sempre parecem estar em você, rapidamente.
703 O sino da sala de exames tocou, e todos os alunos começaram a escrever ao mesmo tempo, correndo contra o tempo para calcular as questões. 704 Os mais fortes já começaram a escrever com confiança no cartão de resposta, e o mais absurdo é 705 O que você está fazendo, candidato? Por que você começou a rabiscar o cartão de resposta? Uma palavra do inspetor chocou a todos. 706 Muitas pessoas que tinham acabado de escrever a primeira questão levantaram a cabeça abruptamente e olharam para o pódio. 707 Então, eles seguiram a linha de visão do inspetor e focaram na posição mais à esquerda, perto da janela, na primeira fila. 708 Professor, terminei as questões de múltipla escolha, vou preenchê-las primeiro. 709 Para não esquecer mais tarde, você levantou a cabeça e disse seriamente. 710 Terminou? Wang Ziru ficou atordoado e uma sensação de transe surgiu em seu coração. 711 Inconscientemente, olhou para o relógio em seu pulso. Sim, ele não tinha viajado no tempo. 712 Eram 15h01. Da mesma forma, na sala de exames número 17. 713 Muitas pessoas eram colegas de classe. Quando viram que era você, todos ficaram extremamente confusos. 714 Esses alunos ruins têm uma leve impressão uns dos outros e também se lembram de suas notas. 715 Basicamente, todos estão andando em círculos no fundo. Como é possível resolver as questões de múltipla escolha em tão pouco tempo? 716 Isso mesmo, deve ser impossível fazer, então simplesmente chutaram aleatoriamente. 717 Assim como quando fazem compreensão de leitura em inglês, da confusão à compreensão, de repente tudo fez sentido em suas mentes novamente. 718 Iluminação repentina. 1h30 depois, Wang Ziru olhou para o escrito à sua frente. 719 Um teste de matemática cheio de respostas, e então olhou para um lugar vago não muito longe. A pessoa toda ficou estupefata. 720 Nesse momento você já está sentado embaixo da árvore, jogando no celular. De que turma você é? 721 Todos os outros estão fazendo o exame e você está aqui jogando no celular. Nesse momento, silenciosamente. 722 De trás não muito longe, uma voz severa e fria soou. Uma figura sombria de cara preta. 723 Estava andando com as mãos atrás das costas. Antes mesmo de ver a pessoa, sua mente já havia vislumbrado. 724 O rosto sombrio e característico do professor Luo Panguan. Você se levantou, mas não entrou em pânico. 725 Uma expressão de confusão apareceu em seu rosto. Ah, você sempre sente que o olhar da outra pessoa parece sempre pousar em você de forma tênue. Muito rápido. A campainha da sala de exame tocou e todos os alunos começaram a escrever ao mesmo tempo, competindo contra o tempo para calcular os problemas. Os mais fortes já começaram a escrever com confiança nas folhas de resposta. Ainda mais absurdo é: o que você está fazendo, candidato? Por que você já começou a rabiscar a folha de respostas? Uma frase do examinador chocou a todos. Muitas pessoas que mal terminaram a primeira questão ergueram a cabeça abruptamente, tentando enxergar o que acontecia no palco. Então, seguiram a linha de visão do fiscal e focaram no canto esquerdo da primeira fileira, perto da janela. Professor, terminei as questões de múltipla escolha, posso entregar primeiro? Para não esquecer depois, você diz seriamente, levante a cabeça e faça. Terminou? Wang Ziru pareceu atordoado, sentindo uma sensação de transe. Inconscientemente, olhou para o relógio de pulso. Não tinha viajado no tempo. São 15h01, e da mesma forma, na sala de exame número 17. Muitas pessoas presentes são colegas de classe, e ao te verem, ficam cheios de dúvidas. Esses alunos da rabeira têm um pouco de impressão uns dos outros, e também se lembram das suas notas. Basicamente, você sempre esteve na parte de baixo. Como é possível ter terminado as questões de múltipla escolha em tão pouco tempo? Sem dúvida, é impossível fazer. É melhor desistir logo. É como quando eles fazem compreensão de leitura em inglês. Da confusão ao entendimento, tudo de repente se torna claro em suas mentes. Iluminado. 1h30 depois, Wang Ziru olha para a prova de matemática à sua frente. A prova de matemática está toda preenchida. Olhando para o lugar vago não muito longe, ele fica totalmente estupefato. Enquanto isso, você já está sentado embaixo da árvore, jogando no celular. De que turma você é? Todos os outros estão fazendo o exame, e você está aqui jogando no celular? Justamente nesse momento, silenciosamente.
Uma voz severa e fria soa de trás, não muito longe. Uma figura sombria de rosto fechado. Está caminhando com as mãos para trás. Mesmo sem vê-lo, a imagem já surgiu na sua mente. O rosto sombrio característico do seu professor. Você se levanta, mas não entra em pânico. Uma expressão de confusão aparece em seu rosto. Ah, o quê? Diretor! De onde veio esse celular? Você olhou ao redor, dizendo isso enquanto abria a palma da mão. A dúvida estava escrita em seu rosto. Diretor Lu soltou uma risada fria. Seus olhos de águia nunca haviam errado. Exceto ontem à noite, quando um casal de mãos dadas fugiu. Foi um erro absoluto em seu histórico de vitórias de 100%. O mais odioso é que, depois, quando ele foi verificar as câmeras de segurança, descobriu que nas proximidades, todas as câmeras de segurança estavam inexplicavelmente com defeito. A imagem era apenas uma escuridão total, sem nada visível. Pelo contrário, apenas seus gritos ofegantes e agonizantes ressoavam. Ele nunca se esquecerá das expressões das pessoas na sala de monitoramento, contendo riso, mas sem ousar rir, cheios de raiva. Ele originalmente planejava relaxar no pequeno bosque, mas não esperava encontrar estudantes brincando secretamente com telefones celulares. Ele ficou furioso instantaneamente, com um sorriso frio e cruel no coração. Sentindo que o rosto perdido finalmente havia sido recuperado um pouco neste momento, ele ainda era aquele cheio de culpa. Pare de fingir, entregue o telefone rapidamente. Além disso, de qual turma você é? Espere para ser criticado por toda a escola após os exames. Ele disse essas palavras duras. Se fosse um aluno normal, nesse momento, ele já estaria apavorado, implorando cautelosamente para que ele não o criticasse e entregando obedientemente o telefone com as duas mãos. Assim, evitando o desastre, para destacar sua grande majestade. Como resultado, esse garoto na frente dele era completamente como um porco morto. Não tem medo de água fervente, ainda balançando a cabeça e fingindo ignorância, sem saber o erro ou se arrepender. Isso irritou o diretor Lu diretamente, que avançou e começou a revistá-lo de cima a baixo. Ele já havia decidido que, depois que as evidências fossem encontradas, ele certamente faria uma crítica em toda a escola para dar uma lição a este garoto. Mas o resultado, a imaginação é rica. A realidade é cruel. Alguns minutos depois, olhando para o despreocupado, a figura do jovem saindo com as mãos nos bolsos, o diretor Lu ficou ali parado no vento, completamente confuso. Não, o que está acontecendo? Onde está o celular? Um celular tão grande? Incrédulo, ele simplesmente se agachou. Ignorando sua imagem, ele colocou as palmas das mãos no chão e agarrou a grama com as duas mãos, apenas para encontrar a evidência crucial. Mas o resultado ainda foi nada. Apenas ele, atordoado, ficou agachado, perdido no local. Até que uma voz feminina suave e bastante surpresa soou. Diretor Lu, você está praticando cavar buracos? E neste momento, do outro lado, já tendo percorrido uma certa distância, Shen Lu sorriu alegremente, a palma da mão virou levemente e um smartphone inteligente apareceu instantaneamente. Descansando calmamente na palma da sua mão, depois do que o juiz Lu fez, você não tem mais vontade de sair e passear. De qualquer forma, não há pressa, depois de ficar sentado na sala de exames por 1 hora, você está um pouco faminto. Chegando à periferia da pequena praça oval cercada por 3 prédios de ensino, aqui existem 3 pequenas casas lado a lado, que são as lojas de conveniência da escola. Você comprou alguns pães, gelatina, pequenas sobremesas, e também comprou 2 garrafas de Vaar, e então carregou o pequeno saco. Lentamente, cantarolando uma melodia enquanto subia as escadas novamente, você comeu enquanto caminhava para o 3º andar. Então você caminhou vagarosamente pelo longo corredor, passando pelas janelas da 4ª turma, 3ª turma, 2ª turma, e finalmente até a porta da 1ª turma. Você não fala, apenas fica parado na janela, olhando para dentro, procurando por um tempo, e finalmente encontrou a voz familiar. Ao mesmo tempo, você também notou que Xiao Xiu está fazendo beicinho, franzindo seus belos olhos, segurando uma caneta neutra, concentrando-se totalmente na imagem da prova. O que Li Xiao Xiu está fazendo é a última questão de geometria espacial, e até agora só resolveu a primeira pequena questão, no problema crucial da construção da linha auxiliar. Ele está perplexo, e parece que já está pensando há um bom tempo. Justamente quando Xiao Xiu estava pensando, ele ouviu uma voz familiar. Suas sobrancelhas pretas franziram-se, e então ele levantou a cabeça,
emitindo uma surpresa silenciosa. Não, você está realmente aqui. Então ele viu você, acenando para ele com um sorriso, e então levantou o pequeno saco de plástico em sua mão, ainda mastigando na boca. Que coisa deliciosa! Xiao Xiu está muito certo de que não está tendo alucinações. Mas a voz agora era tão clara, porque os outros colegas ao redor não estão reagindo? Eles estão muito concentrados, não ouviram? Vendo a aparência boba e honesta de Xiao Xiu atordoado, você não apenas sorriu, você não lembrou mais nada. Você acredita que com a inteligência da pequena cabeça de Xiao Xiu, o conhecimento de matemática de Xiao Xiu não é tão profundo, alguns dias são suficientes para ele reacender as memórias adormecidas em sua mente. Afinal, ele é um gênio acadêmico que conseguiu mais de 600 pontos no passado, e o conhecimento de matemática do ensino médio não pode dificultá-lo. Como esperado, não demorou muito para Xiao Xiu entender o significado daquelas duas letras. Um traço, e inúmeras inspirações vieram à mente, começando rapidamente a escrever com desenvoltura. Vendo que ele já havia cruzado o limiar, você comeu pão e lanches com tranquilidade e então notou que o professor fiscal da prova sentado no pódio já te chamou. Colega, de qual sala de prova você é? Por que ainda não voltou? O que está fazendo aqui fora? A voz do professor da sala de prova fez com que muitos alunos dentro da sala levantassem a cabeça. Xiao Xiu também percebeu. Ela lançou um olhar astuto para você, mas você não se intimidou nem um pouco, observando-o caminhar em sua direção. Você ainda está encostado no corrimão do corredor, comendo despreocupadamente o que tem na mão. Professor, já terminei a prova. Já terminou a prova. O professor fiscal ficou surpreso, olhando para os alunos da sala 1 que ele estava supervisionando. Faltavam cerca de 10 ou 20 minutos para o final da prova, e este aluno já se atreveu a entregar a prova antes do tempo? Será que ele se acha mais forte que os outros alunos lá dentro? Naturalmente, isso é impossível, então só pode ser outra situação. Pensando nisso, sua expressão se acalmou, já que entregou a prova antes do tempo. Saia logo daqui e não faça barulho, perturbando os outros alunos lá dentro. Você acena com a cabeça. Sim, professor. O professor fiscal estava prestes a voltar para a sala de aula quando viu você, ainda parado no mesmo lugar. Ele franziu a testa imediatamente. Por que você ainda não foi embora? Professor, eu não estou fazendo barulho, nem estou causando confusão. Você apontou inocentemente para o seu lado. O professor fiscal. Uma aluna perto da janela não conseguiu evitar e riu. Imediatamente, o professor fiscal lançou um olhar severo para dentro. Estudem direito. Estão achando que o tempo não é suficiente? Já fizeram a última questão? Ainda tem tempo para pensar em outras coisas. O barulho na sala de aula parou e ficou silencioso novamente. Ele se virou, olhando para o jovem à sua frente com um olhar impotente, apontando para o que estava em seus braços. Professor, a escola não proíbe comer lanches. Tenho hipoglicemia e desmaio facilmente. Se quiser, eu te dou. O canto da boca do professor fiscal se contraiu. Tudo bem, tudo bem. Coma, não desmaie. E coma mais baixo. Ele ousaria fazer algo se a outra parte disse isso? Ele só pode ficar com raiva do médico. Incapaz de encontrar uma falha, ele teve que se virar e voltar para a plataforma da sala de aula para se sentar, avisando o médico antes de sair. Para manter a força e dignidade de um professor, esquece, só resta um pouco de tempo. Contanto que este garoto não faça barulho, tudo vai passar. Ele não se atreve a bloquear a outra parte. Existe realmente hipoglicemia? Não é uma coisa pequena para os alunos terem problemas hoje em dia. É melhor fazer menos do que mais. Na sala de exame, uma figura fria sentada em outro canto retirou silenciosamente o olhar. Depois que o toque nítido do exame tocou, os alunos começaram a sair da sala de exame. Xiao Xiu veio ansiosamente até você, sem cerimônia na frente de outras pessoas, e tirou um pequeno pão do saco. Depois de rasgar o saco de embalagem, ela começou a comer pequenos bocados sozinha. Ela levantou o rosto enquanto comia. A expressão em seu rosto era especialmente feliz. Foi quando ele perguntou, por que você fez o teste tão rápido? Originalmente, ele tinha a mesma ideia do fiscal, mas com aquele lembrete. Depois de entrar em seus ouvidos, ele imediatamente mudou seus pensamentos. Aquela linha média é simplesmente a cereja do bolo. Se não fosse por sua lembrança, mesmo que ele pudesse pensar nisso sozinho, ele definitivamente não seria capaz de terminar antes do final do exame. Você riu e disse, este teste foi fácil, muito fácil.
No corredor ao lado, um cara de cabeça chata com óculos estava prestes a passar. Um menino de testa alta não pôde deixar de parar, olhou para cima e varreu-o com os olhos. Hehe. Desesperado? O teste desta vez foi preparado pessoalmente pelo professor Zhao. Você descobriu a coordenada do ponto da terceira pequena pergunta do problema final? Você se atreve a falar bobagens aqui? Você lentamente abaixou o leite em sua boca e acenou com a cabeça calmamente. Eu sei. Qualquer um pode se gabar. A outra parte estava bastante desdenhosa, e então você disse a resposta como se não houvesse mais ninguém por perto. O leite em sua boca tinha sido completamente sugado, mas Xiao Xiu não reagiu. Seu rostinho estava chocado neste momento. Porque ele nem tocou na terceira pequena pergunta, mas agora estava na boca de Shen Lu. Ouviu a solução completa do problema. Embora ele não soubesse se estava correto, os passos pareciam. Parece que realmente não há nada de errado. Explique verbalmente o processo de resolução da pequena pergunta mais difícil do problema final, e também com uma explicação completa. Para alunos do ensino médio da mesma idade, esse choque é indescritível, tão impactante quanto Marte colidindo com a Terra. É simplesmente incrível, maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Pará. Neste momento, um som excitado veio repentinamente de trás. O som de palmas ecoou, e todos olharam para trás e encontraram um velho com cabelos grisalhos. Naquele momento, ele estava parado atrás de muitos alunos, seus olhos brilhando intensamente, fixos em Shen Lu, que tinha uma expressão calma. Os outros alunos comuns imediatamente se sentiram como se tivessem encontrado seu esteio ao verem quem era. Eles mal podiam esperar para perguntar: Professor Zhao, a solução dele está errada. A resposta é realmente essa? Diante das perguntas ansiosas de todos, Zhao Youjun sorriu. Diretamente respondeu por eles: sim, a resposta é essa. A solução deste aluno não tem absolutamente nenhum problema. Assim que essas palavras foram ditas, a plateia inteira ficou em alvoroço. E depois de obter a confirmação pessoal mais autorizada do criador da questão, o aluno que havia questionado antes, ficou com o rosto pálido e verde, sentindo que havia perdido a face. Sentindo-se envergonhado demais para ficar ali. Enquanto a multidão não estava prestando atenção, ele simplesmente escapuliu, enquanto todos os outros ainda estavam chocados com a solução correta de Shen Lu. Zhao Youjun, como um dos principais professores da primeira escola, viu algo ainda mais admirável, a ponto de desenvolver um apreço pelo talento. Algumas pessoas conseguem tirar nota máxima por causa do esforço do dia a dia, enquanto outras conseguem tirar nota máxima porque a prova só vale 150 pontos. E, na opinião dele, Shen Lu, que conseguia tão fácil e casualmente lembrar da solução de um problema que só tinha resolvido uma vez, é definitivamente o segundo tipo. Jovem, de qual turma você é? Ele perguntou com um sorriso. Sem qualquer pose de professor, parecendo um ancião comum, gentil e amável. Professor, sou da turma 5. Shen Lu respondeu educadamente. Então lembrou que o professor titular parecia ter avisado que tinha algo a dizer após o exame, então saiu rapidamente. Olhando para as costas de Shen Lu enquanto ele partia, os olhos de Zhao Youjun começaram a brilhar. Vou falar com Xiao Li. E aquele olhar frio observou a silhueta de Shen Lu desaparecer na cena. E olhando para baixo, ela olhou para o pequeno saco que desaparecia em sua mão depois da escola à tarde. Você não foi ao refeitório, mas foi direto para casa dormir profundamente. Você não percebeu enquanto dormia. De repente, a tela do celular que você colocou sob o criado mudo se iluminou e a interface de mensagens apareceu. Um número com um avatar de anime fofo enviou um pedido de amizade. Aluno Shen Lu. Adivinha quem eu sou? Infelizmente, a única resposta para ela é o som do ronco. Então ele desapareceu na insônia. As terceira e quarta aulas da manhã são as aulas de matemática consecutivas do professor de matemática. A esse respeito, muitos alunos com olhos opacos e olhares vagos disseram que a matemática é originalmente invencível. Mas se eu fizer outra aula consecutiva, eles realmente odiarão o maldito professor de programação. Mas quando o professor de matemática entrou na sala de aula segurando uma pilha de trabalhos de teste brancos, o pensamento original ficou lento. Os rostos de pessoas sem ambição e salgadas finalmente mostraram um toque de expectativa. Rexiun, que estava na última fila, imediatamente cutucou o cotovelo de Tongni para lembrá-la depois de ver o professor de matemática entrar. Como resultado, você fingiu não ver e ainda estava segurando seu celular para responder mensagens, o que a deixou ansiosa.
A amplitude dos movimentos em sua mão também aumentou. Neste momento, o professor de matemática já tinha provas de matemática. Quando uma pontuação alta aparece, sempre haverá um pequeno alvoroço perto de sua posição. Hexion está quase ficando louca. Em sua impressão, você não é sempre muito cuidadoso? Como você ousa ser tão arrogante quando o professor de matemática está aqui? Embora a aula ainda não tenha começado, se você for pego usando seu celular, não importa se está na aula ou fora dela. Vou sozinho. Hexion, o que você está fazendo? Com o professor de matemática Li Guangzi. Lançando um olhar sério, o humor de Hexion ficou instantaneamente frio. A chave é que ela lançou um olhar de soslaio. Você ainda está fazendo o quê? Com o professor de matemática Li Guangzi. Lançando um olhar sério, o humor de Hexion ficou instantaneamente frio. A chave é que ela lançou um olhar de soslaio. Você ainda está jogando no celular como se não houvesse mais ninguém por perto, e ela se sentiu ainda mais fria. Professor, estou bem. Está tudo bem. Por que você está incomodando o colega Shen Lu? É assim que você age como colega de mesa? O professor de matemática a repreendeu severamente. Oh, o quê? Hexion, que originalmente estava em pânico. Quase não reagiu, seus olhos estavam arregalados e toda a pessoa estava confusa. Quase não consegui reagir, meus olhos se arregalaram e fiquei totalmente confuso. Professor, para que são esses seus óculos? Colega de mesa, estude bem. Fu Xiaogan está confuso. 877 Ela sente como se estivesse assistindo a um filme de ficção científica. Quem pode lhe dizer o que está acontecendo? 878 Essa ainda é a professora de matemática implacável que ela se lembra? Por que ela consegue entender todas essas palavras? 879 Depois de combinadas, são tão incompreensíveis quanto um livro do céu. Vou dizer algumas palavras. 880 Os resultados de matemática da nossa turma desta vez, em termos gerais, são muito bons entre as 18 turmas de toda a série. 881 também entrou no top 10. Enquanto o professor de matemática caminhava lentamente, com as mãos atrás das costas, de volta ao pódio. 882 As pessoas da turma também levantaram a cabeça. Então, sua expressão começou a ficar particularmente animada. 883 Mas todos não devem ficar desanimados com isso. Embora o nível médio de matemática da nossa turma ainda não tenha atingido 884 o nível superior das turmas comuns, mas o primeiro lugar em matemática de toda a série é realmente da nossa turma. 885 Assim que essas palavras foram ditas, a sala de aula silenciosa originalmente ferveu instantaneamente, e todos foram afetados por isso. 886 ficou animado e entusiasmado. Aconteceu que vários alunos que foram ao banheiro voltaram para a sala. 887 Originalmente não entendendo a situação, depois de ouvir as palavras do professor de matemática, o representante da aula de matemática e membro do comitê de estudo 888 O humor de Song Qingfin ficou instantaneamente animado, e ele engoliu saliva loucamente em sua garganta. Exato. 889 Ele é o primeiro lugar da turma no último exame mensal, e também o único em toda a turma na sala de exame número 1 que, com muitos gênios, persegue o grande caminho. 890 A primeira sequência de Wuban, King Xuan. Se você quer saber quem é mais provável que seja a pessoa na boca do professor de matemática, 891 então, sem dúvida, é ele. Não é possível, né? Não deveria ser possível, né? 892 Eu nem toquei na terceira pergunta da questão principal, e as 12 questões de múltipla escolha de matemática também foram adivinhadas. Será que o céu está me favorecendo? 893 Conseguiu me fazer acertar? É que a questão principal desta vez é tão difícil. 894 Eu não consigo fazer, os outros também não deveriam conseguir fazer, todos são iguais. 895 Se eu acertar as questões de múltipla escolha e não houver erros nas outras questões grandes, então este primeiro lugar em toda a série. 896 Pensando nisso, seu coração começou a bater violentamente. 897 O rosto estava vermelho. Depois de ver a reação nos rostos dos alunos, o professor de matemática ficou extremamente satisfeito. 898 Porque quando ele começou a corrigir aquela prova, a cor da surpresa em seu rosto. 899 Era o mesmo que esses alunos na frente dele agora, ainda mais forte. 900 Porque corrigir provas é em si uma coisa enlouquecedora, especialmente quando a prova. Ela sente como se estivesse assistindo a um filme de ficção científica. Quem pode lhe dizer o que está acontecendo? Este ainda é o professor de matemática imparcial em sua impressão? Por que ela entende todas essas palavras?
Depois de combinados, eles são tão incompreensíveis quanto um livro do céu. Deixe-me dizer algumas palavras. Desta vez, o desempenho em matemática da nossa turma, em termos gerais, é bastante bom entre as 18 turmas de toda a série. Também chegou às 10 primeiras. Enquanto o professor de matemática caminhava lentamente, com as mãos nas costas, de volta ao pódio. As pessoas na classe também levantaram a cabeça. Então sua expressão começou a ficar particularmente animada. Mas todos não devem se desanimar por causa disso. Embora o nível médio de matemática de nossa classe ainda não tenha atingido as melhores fileiras nas classes regulares, mas a primeira pontuação em matemática de toda a série veio de nossa classe. Assim que essas palavras foram ditas, a sala de aula originalmente silenciosa ferveu instantaneamente e todos foram afetados por isso. Ficou animado e intenso. Por acaso, alguns alunos que foram ao banheiro voltaram para a sala nesse momento. Originalmente não entendendo a situação, depois de ouvir as palavras do professor de matemática, o representante da turma de matemática e comissário de estudo, o humor de Song Qinfeng ficou instantaneamente animado, e a saliva não parava de descer pela garganta. Certo. Ele foi o primeiro da turma no último exame mensal e também o único em toda a turma que perseguiu o grande caminho com muitos gênios na sala de exames número 1. King Xuan, a primeira sequência da classe de artes marciais. Se alguém é o mais provável de ser a pessoa na boca do professor de matemática, então, sem dúvida, é ele. Não é possível, certo? Não deveria ser possível, certo? Eu nem toquei na terceira pequena pergunta da questão final. Também fiquei confuso com a 12ª questão de múltipla escolha de matemática. Será que o céu me favoreceu e me deixou acertar por sorte? Além disso, a questão final desta vez é tão difícil. Se eu não conseguir fazer, os outros também não deveriam conseguir. Somos todos iguais. Se eu acertei as questões de múltipla escolha por sorte e não houve erros nas outras questões grandes, então este primeiro lugar em toda a série. Ao pensar nisso, seu coração começou a bater violentamente. Seu rosto ficou muito vermelho, e depois de ver a reação nos rostos dos alunos, o professor de matemática ficou extremamente satisfeito. Porque quando ele começou a corrigir aquela prova, a expressão de choque em seu rosto era a mesma dos alunos diante dele agora, ou até mais forte. Porque corrigir a prova em si já é algo incrível, especialmente quando a prova. Quando fiz pior do que nunca, mas não importa, desde que corrigi aquela prova. Durante todo o dia, ele ficou incrivelmente feliz, até carregando aquela prova. Com a cabeça erguida, percorreu toda a sala dos professores de matemática, apenas para se exibir bem na frente desses colegas, e então encontrou Zhao Lang, a pessoa que inicialmente propôs, e contou a ele o que aconteceu na frente do portão. Então toda a sua satisfação foi completamente eliminada neste momento, e então ele voltou. A atitude dele em relação a você teve uma reviravolta de 180 graus. Haha, acredito que todos já adivinharam. Agora só há uma prova que não foi entregue, está na minha mão. Na palma da mão, revelando os 3 grandes números extremamente vermelhos e chamativos naquela prova. Terrivelmente assustador.